Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje a gente tá aqui com a Natália Lima, ela é nutricionista. Mas Natália, eu vou te pedir licença rapidinho, só pra gente falar dos nossos patrocinadores antes da gente te conhecer, tá bom? Claro, Heitor. Ela vai contar a história dela aqui, mas antes de mais nada eu queria falar da Fortuna Negócios Imobiliários, que é quem patrocina esse episódio aqui. E Natália, não sei se você mora em um imóvel próprio, mas quando a pessoa compra o imóvel, ela tem muitas burocracias. Ela tem questão de financiamento, se ela for financiar, ela tem o registro no cartório. Então, todas essas burocracias, a Fortuna se especializou muito bem nisso. Não que ela não venda e não compre, não faça compra e venda de imóveis, faz também. Só que eles são muito mais especializados na burocracia. Eu falo de cadeira porque foi eu quem treinei essa galera, então eu posso falar que eles foram bem treinados. Posso estar sendo um pouquinho não humilde, mas humildade é para os fracos, tá? Natália, seja muito bem-vinda aqui, tá? Muito obrigado pela sua presença. Fala um pouquinho de você e já eu já vou perguntar um negócio para você sobre nutrição. Muito obrigada, viu, Heitor? Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho sobre a minha história, falar um pouquinho sobre nutrição. É bom. Eu já vi que você tem bastante curiosidade aí para saber. Sim, muita. E aí, enfim, um prazer muito grande estar aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre isso. Sim. A gente, antes de começar a gravar aqui, a gente falou que o nutricionista ele precisa ter uma responsabilidade muito grande. E aí você usou uma frase que para mim foi matadora, que foi dietas são estratégias. Sim, então, eu enquanto nutricionistas, eu entendo que a gente tem uma responsabilidade muito grande. As pessoas se espelham, né, no profissional da nutrição. Uhum. Eu percebo, inclusive, assim, quando eu cheguei aqui, Nath, você não toma açúcar, né, não toma adoçante e tal, porque as pessoas já me veem nessa posição de nutricionista. Então, eu vejo que eu sou espelho para muita gente enquanto nutricionista. Falando das estratégias nutricionais, porque dieta low carb, dietas cetogênicas, qualquer padrão dietético são estratégias. E nem sempre é aplicado para todas as pessoas. Então, eu preciso conhecer o meu paciente, tá? A chave do bom atendimento nutricional, na minha opinião, enquanto nutricionista, está na entrevista, que é a anamnese que a gente faz. Eu tenho 1 hora com o meu paciente para poder compreender a rotina dele, para eu poder entender quais são os problemas, as queixas clínicas, enfim. 1 hora, às vezes, é muito pouco, Heitor. Tá. Eu tento sintetizar bastante para poder entender o meu paciente. Entendi. E aí, uma coisa que eu tô levantando aqui, eu sou muito ansioso, tá? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, e aí já, psiquiatricamente falando, tá? Batido martelo. Já tem um diagnóstico, né? Diagnóstico, assim, ansioso, tenho a questão de arrancar pelinha do dedo, tenho sim a questão do doce, tenho assim a questão do café, tenho uma série de questões na minha vida. Então, você acaba, se eu fosse seu paciente lá de nutrição, você teria que trabalhar junto com um médico de comportamento também, né? Então. E aí não só um médico, talvez um profissional de comportamento. Sim, e aí no caso, a proposta do trabalho é multidisciplinar, alguns casos interdisciplinar, que a gente faz essa troca entre profissional. Isso acontece. O multidisciplinar é eu te indicar por um psicólogo, te indicar por um médico, por um psiquiatra, um endócrino, vai avaliar teu caso aí de acordo com as suas necessidades. Falando da parte da ansiedade, sabe, Heitor, a gente vê hoje, não só os estudos apontam, a gente já vê isso em clínica mesmo, nos meus atendimentos, a quantidade de pacientes e de pessoas submetidas a esses transtornos, sabe? Experimentando esses transtornos de ansiedade, depressão. O que a gente pode perceber? Acho que também com a atualidade, com o avanço da quantidade de informação que a gente está o tempo inteiro submetido. Você quer ver um dado muito relevante? Que eu acho que tem muito a ver. Eu amo dados. Eu também, mas é porque a gente trabalha com ciência e com o que tem de mais robusto, né, na literatura científica. Mas o que tem pra gente aí de levantamento? As pessoas não sabem mais viver no tédio. E isso eu vou trazer um pouco para a nutrição e quanto reflete, por exemplo, num comportamento compulsório alimentar. As pessoas não se viciam em alimentos. Não existe isso. Eu falei, inclusive, esses dias... Vício do ponto de vista químico, que você está falando. Do ponto de vista químico, exato. Não se vicia numa substância, num nutriente. As pessoas gostam de dizer, eu sou viciado em chocolate. Meu Deus, eu não vivo sem. Não, você vive sem o chocolate. Você facilmente vai substituir. Por quê? O que te leva a um vício compulsório? O que te leva a esse comportamento? É você buscar essa recompensa. É um mecanismo de recompensa. A tal da dopamina? Exatamente, é o sistema dopaminérgico. A dopamina ela não te dá a sensação de prazer, não. Ela aumenta para que você vá buscar essa recompensa. Então você fala, cara, eu preciso comer um chocolate. Pronto, a dopamina já está lá no alto. E aí você já pensa, vou comer um chocolate porque eu quero a recompensa.
É simples por isso. Mas se não tiver o chocolate, você vai substituir o chocolate por uma pizza, por um alimento palatável. Você entende que esse é o mecanismo? E aí, o que é preciso tratar? Tratar esses transtornos. Um trabalho multidisciplinar, que você já mencionou, que você já foi diagnosticado com ansiedade, que isso provavelmente impacta no seu padrão alimentar, que isso faz com que, de repente, você coma por um sentimento, né, por essa recompensa que eu já mencionei, dopaminérgica, né, que é um sistema. Então, a gente precisa avaliar isso tudo. Eu, enquanto nutricionista, tenho esse olhar. Por isso que você me perguntou, processo de emagrecimento, eu gosto, é lógico, eu trabalho com isso, é o meu público maior. Sim. Mas as questões comportamentais é o que mais me interessa na nutrição. Porque é onde eu acho que as pessoas têm mais dificuldade, principalmente para emagrecimento. É comportamental. Deixa eu te falar, e aí a gente está falando, você já falou, né, da era da informação, de uma tonelada de informações, uma tonelada de vídeo, uma tonelada de um monte de coisa para cima da gente. E aí, junto com isso, veio a fase do Instagram, né? E aí o Instagram começou corpos maravilhosos, corpos lindos, isso acaba, para algumas pessoas, é a motivação, né? Para outras pessoas acaba sendo pá de caldo, tipo, cara, eu nunca vou chegar nesse nível, então deixa pra lá. E aí eu não vou nem arriscar números, quantas pessoas se motivam. Eu acho que a motivação é super positiva e buscar alguma coisa, buscar um objetivo é ótimo para todo mundo. Mas a gente sabe também que existem pessoas que são profissionais daquela área, não são profissionais que precisam deixar os corpos de determinada maneira. É o exemplo que eu falei, né? Isso, enquanto que uma pessoa, por exemplo, que trabalha no horário comercial e tudo mais, e tem uma dificuldade maior. E aí eu tô falando de levar uma quentinha com os macros muito bem definidos e tudo mais, é um pouco mais difícil, óbvio que demanda mais determinação, não é impossível, mas é mais difícil. Você, como nutricionista, como é que você encara isso? Você falou, de repente, na anamnese, se pergunta para a pessoa como é que é essa questão? Então, eu gostaria de segmentar um pouco sua fala. Tá. Com relação ao primeiro ponto que você me falou assim, as redes sociais estão aí para influenciadores que geram um desejo em manter o mesmo padrão que aquela pessoa que você está seguindo. Sim. E o que tem de relevante nisso daí? O ponto que as pessoas acham que essas pessoas, essas influenciadoras digitais, vamos botar assim, né? Elas motivam mais do que frustram, e não é uma verdade. Muito pelo contrário, o que mostra o que tem de levantamento hoje científico, que é o que a gente vai se basear sempre, é que essas pessoas que você citou, que são essas pessoas que trabalham aí de 6 da manhã, que levantam às 6 da manhã, chegam em casa às 10 da noite, não tem a mesma rotina, não tem a mesma condição financeira, a maioria das vezes, elas se frustram, justamente porque como que essa pessoa consegue e eu não? E não é isso que faz as pessoas mudarem. O que faz as pessoas mudarem, vou te falar, é o comportamento familiar, é a família abraçar a sua mudança, é você falar, eu vou contigo, eu estou contigo. O que mostrou os estudos é o que faz as pessoas mudarem. Com relação a essa organização alimentar de uma pessoa que trabalha e levanta cedo, chega tarde em casa, que é a maioria das pessoas. Então, eu trabalhei assim durante anos. A esmagadora maioria das pessoas. Eu trabalhei no petróleo durante anos, eu trabalhava, foi um momento que eu acho que eu tive o maior peso da minha vida, porque eu já mencionei, eu era muito, muito magra, eu era baixo peso, assim, nível hard, eu acho. E aí foi um momento que eu tive um ganho de peso, mas foi de gordura, porque eu era sedentária, enfim, já fumei durante algum tempo da minha vida, por estresse também, porque era um mecanismo de recompensa e tudo certo, enfim. Passei por esse período da vida e aí eu trabalhava, então eu me encaixo nessa rotina. Então, quando o paciente chega para mim com esse perfil, eu sei como é a vida dessa pessoa, porque eu passei por isso. E aí que eu falo, eu sou a nutricionista que priorizo cozinha de casa. Tá? Então, a gente vai tentar trabalhar o que for viável para ele. Eu preciso contar com o esforço do meu paciente, porque se ele só colocar empecilhos, a gente não consegue sair do lugar. Ponto 1. Né? Motivação, realmente, esquece. Motivação é algo que só poucas pessoas conseguem se manter num propósito a partir da motivação. A gente se mantém a partir de uma disciplina, de um querer muito grande, de um objetivo a longo prazo. A curto prazo, o imediatismo, que eu gostaria até de citar, eu falo muito sobre isso, que é essa galera que busca esse emagrecimento para ontem. O imediatismo. A pessoa levou 30 anos para chegar naquele estado e quer perder em 30 dias. Exatamente, né? É o imediatismo, é o para ontem, todo mundo quer isso. Né? Todo mundo resolveu mudar, deu estalo, falou, cara, quero emagrecer. E é onde as pessoas se frustram e fracassam porque não conseguem. Então, essa pessoa que tem essa motivação é aquela pessoa que pensa a longo prazo. Fato. Ela vai se manter. O resto da população que não tem, ela precisa ter disciplina. Eu sempre falo isso
o grande conto de fadas que é a motivação. Isso. Ninguém precisa estar motivado para escovar os dentes quando acorda. Né? Você Não. só precisa escovar os dentes. E tem determinadas coisas que é trabalho, não sei se você tem filhos, mas criar os filhos. Ainda não. Então, assim, tem algumas coisas que você tem que fazer porque tem que fazer, pô. Tem que ser feita. Tem que ser É feito. isso, é a disciplina. Entendeu? É a rotina. Vou te falar que mais que disciplina, você falou escovar o dente. Escovar o dente é uma rotina. Exato. Você já sabe que tem que fazer aquilo. Quando eu falo da alimentação, ai, Nath, quero uma dieta, eu quero emagrecer. Enfim, eu escuto isso. Se eu abro minha boca em qualquer lugar e eu falo que eu sou nutricionista, a primeira coisa que eu escuto, ai, faz uma dieta pra mim, me ajuda a emagrecer. Todo mundo vai falar. Uhum. Fato. Que o advogado tem isso também, né? Sim. O advogado tem, não, mas dá uma olhadinha no meu processo aqui pra mim. Exato, exatamente. É igualzinho. Você falou sua profissão, pronto. Alguém vai te usar pra alguma coisa. Uhum. E eu não sou diferente enquanto nutricionista. A grande questão que a minha bandeira, mais uma vez, a minha responsabilidade enquanto nutricionista, eu não vou me cansar de falar isso nunca, é fazer com que as pessoas entendam que elas precisam de uma reeducação alimentar. Elas não precisam se manter em dieta. Dietas, cara, a grande maioria das dietas as pessoas falham. Elas não conseguem, elas se frustram, elas não conseguem chegar a, sei lá, 70% da dieta. Aí falar, quer saber? Chuta o balde. É uma mudança muito brusca. Muito. Né? Só que se ela não fizer uma reeducação alimentar, ela vai viver sempre buscando uma dieta nova. Vai numa Nutri, vai em outra. Ai, não gostei dessa estratégia, não sei o quê, vou numa outra. Então, cara, não. Então, a minha proposta, a minha primeira consulta, a pessoa chega lá com qualquer objetivo que seja. A primeira avaliação que eu faço, lógico, dependendo da patologia, né, da condição clínica do paciente, eu vou avaliar e vou, com certeza, orientá-lo de acordo com as suas necessidades. A grande questão é que a maioria dos meus pacientes, a minha preocupação é fazer com que eles saiam de lá tendo educação nutricional. Que ele coma no básico, que ele coma um mínimo de fruta, sabe, uma porção de fruta aqui, coloque ali um legume. Eu faço mais inclusão na alimentação do que exclusão. Porque eu sei que você fala, não, pelo amor de Deus, para de tomar cerveja, para de comer pizza. Não vai rolar, esquece isso. É porque grande parte disso, e aí você pode ficar à vontade pra falar, Heitor, você tá falando merda. A grande coisa, por exemplo, a cerveja, a pizza, é questão do ciclo social também. Totalmente. Aí, pô, vou sair com meus amigos, vou pra um churrasco, vou sair com meus amigos, vou tomar uma cerveja. Então, assim, acaba que se a pessoa não parar de ir pra aqueles lugares, com aquelas pessoas, ela não vai conseguir Ela vai parar de ficar tomar medíocre. cerveja. Ela vai ficar medíocre. Se uma pessoa, de repente, deixar de beber cerveja, sair, comer pizza com os amigos. Cadê a parte da saúde? Você sabe que saúde está no bem-estar, né? Sim. Então, para mim, não adianta você estar 100% nutrido, mas se essa saúde mental está no lixo. E isso faz parte de você manter uma saúde mental maneira, boa. É você ter círculo social, é você ter amigos. Parte da alimentação tá na comemoração. Você vai comemorar comendo um batata doce com frango? Ninguém vai. Pô, você vai me convidar para uma festa, vai ter um bolo, vai ter sabe, isso daí. Tem uma história engraçada sobre isso. Uma mãe muito natureba, obviamente não vou citar o nome, mas a mãe muito natureba tá tentando colocar a filha, bebezinha, fez 2 anos, e aí no aniversário de 2 anos da menina fez um tal de um bolo vivo. O bolo vivo era uma maçaroca de fruta com uma gelatina natural, alguma parada assim. Que era os crudíveros, né? Tem essa galera que come tudo cru. cru. Muito insosso, é muito sem gosto, é muito sem graça e não tem nada a ver com festa de criança, né? Festa de criança é brigadeiro, é cajuzinho, é um bolo. É a questão da polarização, eu sempre falo isso, nem 8 nem 80. Na vida da gente, pra tudo. Então a gente não precisa ir aos extremos de nada. Eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio e se manter nisso. É lógico, Heitor, que é polarização. A gente falou de criança agora. Eu tenho estudado, eu tenho lido bastante sobre essa alimentação infantil, porque eu recebo alguns pacientes, eu não atendo muita criança. Eu dou orientação. Criança, a gente não faz dieta. Mas você pega uma criança em sobrepeso e obesidade, você não faz uma dieta calculada para a criança. Você coloca ela numa reeducação, você bota ela numa orientação nutricional. Sim. Você fala para os pais, ofertar mais alimentos aqui e ali, mais saudáveis, é óbvio. Ou substituir, né? Alguma Sim, coisa. isso, mas a gente não calcula dieta para emagrecimento em criança, tá? Isso não tem nenhum protocolo, não tem nenhuma. A gente não tem nada que enfim, a gente possa se debruçar para poder fazer esse tipo de trabalho. Não existe. O Ministério da Saúde não tem nem guia para isso. Lógico, tem guia de orientação, não para cálculo. E aí eu vejo também os excessos, tá? O que eu tenho percebido é, por exemplo, pais querendo dar um monte de açúcar para a criança, se ela não tem nem. Ela ainda não tem
os sistemas dela desenvolvidos, ela não tem sistema gastrointestinal desenvolvido, é imaturo o sistema da criança, o próprio neurológico da criança é imaturo, sabe? E aí, você vê, a criança é tão imatura na questão neurológica que você vê que a criança se joga no chão, porque ela tem uma imaturidade. Então, você acha que se você lotar ela de açúcar e de realçadores de sabor, aquela criança não vai querer só aquilo? Exato, para todo mundo, né? Não é só para criança. Você acha que a indústria alimentícia, tem toda uma indústria alimentícia por trás disso. Você acha que esses alimentos altamente palatáveis, a gente não acha isso na natureza. Você não acha no brócolis um alimento, né, tão palatável quanto... Pô, mas a picanha tá lá na natureza, hein? Não, exato, mas é um alimento, então. Mas aí é um alimento da natureza, não deixa de ser. Não que não seja ruim, mas se você for comparar vou botar o hortifruti. Qualquer alimento do hortifruti, a fruta que seja, com um biscoito recheado, qualquer coisa, a gente tem realçador de sabor ali, sabe? Então, assim, vai chegar aquilo ali, vai dar aquela sensação, aquela recompensa, aquilo tudo, bem-estar vai dar. É fato isso. Eu gosto muito, né, só pra falar desse negócio do realçador de sabor, né? Eu gosto muito da fruta morango. Eu gosto de morango, mas eu odeio coisas com sabor morango. Então, assim, aquela essência de morango... que é essência, cara, né? me lembra... E é muito diferente do gosto do morango. Não tem nada fruta. a ver Não de tem, morango. não tem. O açúcar misturado com uma gordura hidrogenada, geralmente, enfim. Você tem um blend ali de um monte de coisa e aditivos para que aquilo dure eternamente. E uma química bizarra ali. Exato, é laboratório. Olha só, a gente tem indústria de alimentos, eu gosto muito de falar que tudo tem dois pontos de vista, né? E aí eu tô vendo que você vai muito pelo caminho do meio. Eu vou pelo caminho do meio, sim, porque a gente tem que ponderar as coisas, a gente não precisa ser extremistas, a gente tem que avaliar tudo. Inclusive, aquilo que a gente não concorda, por exemplo, eu não sou vegetariana e nem vegana, eu atendo o público vegetariano e vegano. Não é porque eu não tenho essa filosofia ou, enfim, crença ou a questão mesmo do ambiente, que tem muita gente que leva por isso, que eu não vou atender pessoas assim. Justamente por eu sou onívora, eu vou lá e eu estudo para eu poder ter capacidade de atender essas pessoas. Sim. Então, eu preciso ter ponto de vista para tudo. Eu não posso ser preconceituosa com nada. Com relação à indústria de alimentos, é a mesma coisa. A indústria de alimentos vende alimentos in natura, minimamente processados, que é arroz e feijão, minimamente processados, que é os enlatados e tal, e os ultraprocessados, que são os biscoitos, as lasanhas e tudo, são ultraprocessados, sabe? Aquele alimento com prazo de validade imenso. Quando eu falo que a indústria de alimento, por exemplo, você tem uma vaca em casa, leiteira, se você quiser, por exemplo, consumir o leite, você tem? Não. Você não tem. Você não tem acesso a isso. A gente não tem acesso a colher o feijão, o arroz, não tem. Então, a indústria de alimento possibilita que a gente tenha esse acesso. Sim. Então, a gente precisa ponderar a indústria de alimento. A gente precisa saber fazer melhores escolhas no mercado. A questão é essa. A indústria está ali. Se tem demanda, ele vai produzir. Lógico. Tem demanda para macarrão instantâneo. Há poucos anos, há pouco mais, foi 2007, se não me engano, 15 anos, passaram a morrer mais pessoas por obesidade do que por inanição, né? Por fome. Por fome, né? Então, assim, isso significa que as pessoas estão comendo até demais. Mas isso foi uma mudança ao longo dos anos. Sim. De um padrão, né? A gente pode falar assim, a nível de nutrição, né? Do padrão da nutrição, né? Em termos da gente ter pessoas em inanição, que você falou, em desnutrição principalmente, porque aí entra a questão da pessoa não ter o consumo adequado dos nutrientes. O mínimo, né? Então você vê aí o estado nutricional das pessoas fazendo a troca. A gente tinha pessoas em patamares de desnutrição e inanição, e agora a gente tem pessoas em patamares de obesidade e desnutrição e sarcopenia, tá? Sarcopenia é o quê? É perda de massa muscular. Tá. Ou seja, você vê muita gente obesa, desnutrida, porque consome alimentos com alta carga energética, né? Muito açúcar, muita gordura, os macronutrientes, pouca proteína. Aí eu falei da sarcopenia, né? Que é essa perda da massa muscular. Por conta também do consumo de proteína, por sedentarismo, né? Também. E isso explica muito a obesidade. E também pessoas desnutridas. Por que desnutridas? Porque não consomem alimentos que têm nutrientes. Você acha que um industrializado, uma pizza, enfim, hambúrgueres e tal. O hambúrguer ainda tem até um consumo, dependendo do hambúrguer, tem um teor bom de proteína aí. Esses artesanais têm proteína legal. Tem gordura pra caramba, mas tem proteína. Mas os industrializados, pouca. Entendi. Proteína é caro, é custoso. Tá? Inclusive, um dos índices econômicos para você saber se um país é rico ou não é a quantidade de proteínas ingeridas. Que é um dos itens mais caros da nossa dieta, ainda mais hoje em dia, né? Então, vamos combinar. Eu trabalho com alimentação, prescrevendo comida, e um dos pontos, eu acho que isso vem um pouco aí, eu falo um pouco da minha história, da minha origem mais humilde, de eu saber o que vem numa cesta básica, de eu saber da minha mãe contando por grana no mercado para comprar as coisas, porque tem 3 filhos para sustentar. Sim. Então, eu sei a dificuldade da população
população de ir até o mercado e adquirir uma alimentação. Ah, Nath, então justifica então não ter uma alimentação saudável? Teoricamente, né, o que a gente espera é que o hortifruti seja barato. Tá. É que eu hoje posso falar que não está tão barato. Como tudo, está tudo caro. Você tem que agora escolher o que você quer gastar seu dinheiro. Não, essa justificativa hoje em dia, infelizmente, não cola. Eu sei que é difícil. Quando eu falo, como uma carne mais magra, um filé mignon, difícil eu falar para um paciente comer, dependendo do paciente, comer um filé mignon, o preço que tá. Sim. E eu tento fazer melhores substituições para ele. Até o ovo tá caro, né, gente? Então eu frequento o mercado pra caramba. O carro do ovo... É, o carro do ovo. O carro do ovo, tadinho. Mas carro do ovo nem passa mais, a gasolina tá tão cara pro carro do ovo. Daqui a pouco vai ser a carroça do ovo. Exato. Então, assim, a gente tá vivendo uma recessão muito grande econômica, que aí entra em outros esquemas aí, de políticas, e milhões de coisas não cabem. A gente não vai, enfim, achar solução para isso agora, adoraria. Mas a gente tem que saber fazer melhores escolhas na alimentação. E é óbvio que, por exemplo... as pessoas deixam de pagar uma luz, deixam de fazer isso, aquilo para comer, né? Mas digamos que você vê uma pessoa ao seu consultório, e aí essa pessoa tem uma renda, assim, de normal a baixa, né? E aí que não cabe dizer X reais, né? Sim. Eu falo assim, uma pessoa mais pobre que faz aquela rotina. Quer mais água? Não, ainda tenho aqui. Eu vou beber um pouquinho. Bota uma pessoa que tem um salário mínimo, não é? Pronto, a gente consegue trabalhar. Você consegue trabalhar com essa pessoa? Dá pra fazer? Depende, assim, eu preciso saber a renda total, né, na verdade. Porque quando eu trabalho com uma pessoa, a minha ideia é perguntar pra ela quantas pessoas tem na sua casa, pra quem você faz comida, né? Tem toda essa questão. Quando procura para processo de emagrecimento, eu pergunto, a tua família te abraça, tá todo mundo junto nisso ou não? Tipo, vou fazer minha fritura, vou comer aqui minhas porcarias e você que lute. Então tem toda essa questão também. Mas voltando a falar da questão da grana. Preciso entender a renda familiar. Porque às vezes um ganha X, outro ganha Y e junta isso, tá? De uma forma geral, por uma pessoa sozinha com um salário mínimo, a cesta básica, então, só assim, pra gente ter uma ideia, o salário mínimo, se eu não me engano, é 1.090, 1.100, né? Acho que é 1.040 e pouco. É 1.040 não chega a 1.100, mas algo entre 1.100 e 1.050. Eu acho que a última vez que eu tinha visto a cesta básica, estava tipo, em torno de R$600, 600 e pouco. Pensa, a cesta básica vem o bruto. Eu sou da época que minha mãe falava o bruto. Vamos no mercado comprar o bruto. Arroz, feijão, farinha, açúcar, né? Sal, enfim. O que vem na cesta básica é isso. Vem um macarrão. O que vem de proteína na cesta básica? Algumas vem uma carne seca, que é aquela charque. E algumas vem, acho que vem a salsicha enlatada. Que aquilo é uma porcaria, assim. É melhor nem comer, né? Não, assim, se vai passar fome, é melhor comer. Assim, a gente também tem que ponderar isso. Você fala, a pessoa vai passar fome e fala, não, joga fora a salsicha. Às vezes é a única coisa que essa pessoa tem para comer, sabe? Entendi. A gente tem história de ribeirinhos aí, a última professora que fazia esse trabalho, que a proteína deles era uma mortadela, que é um alimento ultramente processado. Cheio de sódio e aditivos, enfim. E eles comiam aquilo com proteína, fritavam e comiam. Mas era a única coisa que eles tinham para comer. Então, a gente também não tem esse olhar crítico com relação a isso. Entendi. Não é a melhor opção, tá? Mas vamos lá. Essa pessoa consegue comprar arroz, comprar o feijão, tentar botar 3 vezes na semana ovo, comprar o peito de frango, que é ainda mais em conta de todos, ver um mercado que está numa promoção melhor, comprar para um estoque, né? Ainda mais proteína que consegue colocar. Até a própria sardinha em lata também, hoje em dia é uma boa opção. Não está tão barata, mas é uma opção de quebra-galho. Ele pode comer meia lata no almoço, meia lata na janta. Sabe? A gente pode também pensar numa dieta que não tenha carne vermelha, que não tenha carne e proteína animal, que a gente consiga até lentilha, eu sei que também tá caro, mas ele consegue fazer uma quantidade boa de lentilha, juntar com arroz, e a gente garantir um aporte de aminoácido ali importante para esse paciente. É fazer combinações, sabe, Heitor? Entendi. Fazer combinações. Mas o que a gente tá falando dá para fazer dieta barata. Dá para se alimentar bem. Fazer dieta... Dieta é o conjunto... Dieta... Não vou falar da etiologia da palavra, né? Mas o que significa dieta? É o conjunto de alimentos que você consome durante o dia. Depende. Se você comeu porcaria o dia inteiro, você fez sua dieta. Essa é a sua dieta. É porque pessoas em... porque se tornou popular falar dieta, uma grande amiga minha, ela é nutricionista, mas ela foi mais para aquela área hospitalar, né? Sim. Ela dá plantão em hospital e tudo mais. E trabalhou muito tempo no INCA, no Instituto É um trabalho Nacional... maravilhoso. Instituto E a galera Nacional crânio que trabalha em hospital, sabe? Eu não tive essa vivência. Fiquei até arrepiada aqui porque eu lembrei da história dela, bizarra. Eu posso imaginar. Que foi um paciente terminal, e aí já estava em estado, assim, só estava aguardando o falecimento. E ele falou assim, doutora, chama de doutora? Doutora, posso comer uma batata frita? Aí ela falou, Heitor, aliás, Ellen, vem aqui sentar nessa... Vem contar essa história pra gente. Não tem como eu falar pro cara que não, pô. Assim, podia ser podia e foi, agora eu tô dando spoiler da história, foi a última refeição dele. Foi um prato de batata frita.
Eu vou ser polêmica agora. Tá. Eu achei maravilhoso a conduta dela, tá? Fato. O cara tava no câncer terminal. Eu sou polêmica porque eu tenho esse pensamento assim, quando eu vejo que um paciente, por exemplo, tá num estado final, essa é uma opinião minha, e o cara, de repente, quer beber alguma coisa ou quer fumar um cigarro, eu sou de família de fumante, né? Minha avó já tá assim, bem. Ela tá numa caquexia agora severa. E aí, enfim. E eu falo pra minha mãe, falei, mãe, ela tá chegando ao fim da vida dela. Ela realmente tá, assim, a gente vê que ela tá... É muito triste falar isso, mas é óbvio, né? É que às vezes a gente não quer enxergar. Eu falo, ela quer fumar um cigarro de vez em quando? Não vai fazer muita diferença para ela agora nesse final. Então, assim, por que privar as pessoas às vezes, sabe? E esse foi o olhar dela. Ele, daqui a pouco, se vai. E, de repente, ele não teve um prazer do momento, né? Então, tem certeza que essa batata frita não acelerou o processo dele. Ela autorizou. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a dieta dele, ele não estava em processo de emagrecimento. E nem estava em processo de fortalecimento muscular, ganho. Não, ele estava fazendo uma dieta, só que voltada ao tratamento do câncer. Então, assim, eu usei a palavra erroneamente dieta e você me explicou. Não, na verdade, assim, não com toda a propriedade. Porque, assim, quando você fala assim, mas tem como manter a pessoa em dieta? Tem como manter ela em dieta. Dieta é só pra gente esclarecer, assim, qual que é a etiologia, né? Qual que é a finalidade da palavra dieta final. Porque o que a gente tem são estratégias que eu mencionei, de ser low carb, cetogênica, paleo, DASH. A gente tem trilhões de nomenclaturas para fazer um protocolo alimentar. Para poder tentar fazer com que aquela pessoa chegue no objetivo dela. Sim. Enfim, a aplicabilidade dessas dietas depende muito do perfil do paciente, tá? Nem todo mundo responde da mesma forma. Mas dieta, no fim das contas, é o que você come. A minha única preocupação, minha grande preocupação, Heitor, é com relação às pessoas sempre estarem em busca de protocolos alimentares. Ou seja, toda hora que tem que comer, tem que olhar um papelzinho, seguir contagem e tal. Essa é a minha preocupação, porque isso não é sustentável. O que eu vejo enquanto sustentável para as pessoas é que elas tenham uma reeducação alimentar, é que elas saibam, que elas reaprendam a comer. Tá. Pessoas têm paladar infantil, então. E aí a gente está falando aqui das pessoas normais, a gente não está falando de atleta. O atleta faz parte do protocolo dele seguir... sim, mas ele tem um propósito. Seguir uma restrição alimentar. E o atleta quer aquele objetivo. E ele vai fazer. Vou dar o exemplo da Michelle. A Michelle, ela ainda não é maravilhosa. Cara, Michelle ela é bicho. Falo pra ela, você é um dinossauro. Você é uma pessoa, assim, única. Digo isso porque, olha só, a Michelle... ela é muito disciplinada no propósito dela. Eu prescrevo a dieta dela. E um desafio, tá? Porque a Michelle tem uma dieta... Eu não vou falar a quantidade da caloria dela, né? E tal, ela falou aqui, pode falar. Pode falar? Pode. Ela come em torno de 1.500 calorias. 4.500. 4.500 calorias. E aí, assim, que é bastante, tá? Só que como assim? Não é tão... Se a pessoa comer isso, aquilo... A Michelle, ela quer uma dieta limpa. Ela faz questão de ter qualidade de vida e ter longevidade. E que eu forneça para ela nutrientes. Porque é diferente de fitness e ser saudável. Eu já dei essa ideia. Qual que é a ideia? Coca-Cola zero é fitness ou é saudável? É fitness. Né? A pessoa que se lota de Coca Zero tem muito adoçante. Sódio, né? O sódio nem é tanto. A galera gosta de falar do sódio. Depende muito da quantidade. Você toma durante o dia, vai ser uma quantidade exorbitante. Uma lata não vai ter tanta quantidade assim. E agora tem aquela de 250, né? Que não é uma coisa assim. Vai depender também de quanto de sódio você consome nos outros alimentos, né? Também é de acordo com o seu balanço do dia. A grande questão são os aditivos, os adoçantes, que também não são interessantes para a microbiota, o próprio sabor doce da Coca-Cola, para quem está evitando fazer com que a gente tenha essa liberação dessa excitação, né, através do açúcar, de querer sempre mais. O adoçante acaba tendo isso sem o valor energético. Entendi. Então, o que acontece? Você toma um adoçante, aí chega para o cérebro um docinho bom, daqui a pouco quero mais. Só que está faltando energia, as células não têm glicose. Então, e pode aumentar justamente porque as células começam a sinalizar também que quer energia, aí o próprio sistema de recompensa quer mais o açúcar, então, dependendo do paciente, às vezes não é uma excelente estratégia. Entendi. Mas para quem é viciado em Coca com açúcar, pode ser uma proposta dele começar a diminuir e substituir pela Coca Zero para a gente poder tentar alcançar o objetivo do emagrecimento. Mas, por exemplo, eu dei a ideia. Você acha assim, se você perguntar por uma pessoa leiga, Coca-Cola zero e suco de laranja, o que é melhor e tal? A pessoa vai falar assim, o suco de laranja é mais saudável, porque tem mais nutriente. Claro, tem mais nutriente, a laranja tem, mas quantas laranjas você precisa para fazer um suco de um copo, né? Exatamente. Você vai precisar de umas 4, 5 laranjas, não sei, dependendo do suco da laranja. Você vai aumentar muito o valor energético, enquanto a Coca não tem energia nenhuma. Então, a gente não está falando da mesma coisa. Fit, isso é saudável, tá? Então, são coisas diferentes. Mas Michelle, voltando a falar dela, ela tem um VET, né, um valor energético
total dela aí é bem alto, porque ela tem uma demanda muito grande. Michele treina muito pesado. Ela mantém uma rotina muito boa, ela dorme muito bem, tá? A galera aí que não dorme bem, a gente podia falar também agora sobre higiene do sono, porque eu acho que é maravilhoso. Acho que a gente podia sinalizar isso daí, que é importante, porque os processos metabólicos ocorrem durante o nosso sono de princesa aí pleno. Michele tem um sono bom, tem uma saúde intestinal bacana, porque eu avalio tudo isso quando ela volta, porque não adianta só toma isso aqui, come isso daí, você vai ganhar massa muscular. Tem que ver se todo o resto está funcionando para que isso aconteça, tá? Então, ela tem toda uma disciplina para que ela esteja dentro desse protocolo dela. E ela tem disciplina. Ela fala, cara, tem que fazer o que tem que ser feito. Ponto. É isso. Então, aí ela chega nos resultados dela. Muita gente acompanha ela no Instagram. Pessoas me procuram. Caramba, vi Michele, vi o corpo dela e tal. Quero igual. Cara, esquece. Então, não vai rolar. Complicado, né? Muito. Se você não fizer o que a Michele faz, provavelmente você não terá. E aí entra algumas questões. Entram a própria individualidade da Michele. A gente tem que avaliar como é a resposta da taxa metabólica basal da Michele. Taxa metabólica basal, o mínimo que o nosso corpo precisa de energia pra gente piscar o olho e respirar. Ficar parado, né? É o basal. E o nosso corpo demanda energia pra caramba. A gente acha que não, mas demanda. Só que isso vai depender de cada indivíduo. A gente consegue avaliar isso através de uma bioimpedância, tem outros exames também, enfim. A gente avalia isso. Tem que avaliar como é que está o exame bioquímico desse paciente, para ver se ele não está com alguma disfunção, enfim, fazer as correções adequadas. Então, tem muita coisa que a gente avalia. Como está a saúde intestinal do paciente. Esse paciente está com uma saúde evacuatória legal, ele está com constipação, ele está enfesado. Já viu esse termo? A pessoa está enfesada. Por que a pessoa está enfesada? Porque está muito tempo sem ir no banheiro. A gente libera um neurotransmissor que é sintetizado no nosso intestino, né, que é a serotonina, que é o que regula nosso bem-estar, nosso humor, né, digamos assim. Botar assim desse jeito. E uma pessoa enfesada, ela começa a ter prejuízo na sintetização na produção e na sintetização desse neurotransmissor no intestino, que ele é muito liberado no intestino, tá? Boa parte, acho que a grande parte é liberada no nosso intestino. E aí você começa a ter prejuízo na liberação, na sintetização desse neurotransmissor, e você fica enfesado, você fica neurótico, você fica nervoso. Em palavras de leigo, não fazer cocô deixa puto. Não, é péssimo, exatamente, é isso. Você fica puto, a palavra é essa. Você fica. Quem não ficou 2, 3 dias sem ir no banheiro e fica aquela sensação ruim, você tá empachado, você tá com gases, sabe? Você tá, se sentindo mal. Posso estar falando a maior besteira do mundo e você tá aqui pra me corrigir. Com certeza, vamos nessa. Eu tô aqui pra falar a linguagem do afegão médio. Mulheres têm mais dificuldade pra ir ao banheiro do que homens. Elas têm. Ou não? Não, vou te falar que eu acho que a grande parte, a culpa maior da mulher ter mais dificuldade no banheiro está mais numa questão social. Jura? Sim. Por exemplo, viagem. Eu dou o meu exemplo, vou dar o exemplo. Eu vou no banheiro regularmente, assim, eu sou rotineira no banheiro, vou até dar dicas aqui para a galera que quer manter uma regularidade no banheiro, criar rotina, primeiro ponto. E eu tenho uma rotina muito bem criada, estabelecida com relação a isso. Meu horário, reloginho, café também pode ser um bom gatilho para isso. Tem um ácido bem interessante para ajudar. E aí tem toda uma rotina. Eu viajei agora, eu fiquei um tempo, enfim, a gente viajou e meu marido de férias, a gente fez uma viagem incrível e tal. Fiquei 3 semanas viajando e entrando e saindo de vários hotéis, porque a gente fez, tipo, não mochilão, porque a gente viajou de carro, mas enfim. E aí eu comecei a ter, eu comecei a perceber já que meu intestino deu uma travada. Porque eu estava num ambiente diferente, porque eu não conseguia ir no banheiro em qualquer lugar. Porque a rotina muda, né? A rotina muda. Meu marido não teve esse prejuízo, por exemplo. Botou ele em qualquer canto. A maioria, não vou botar qualquer homem, não. A maioria dos homens você bota em qualquer canto. Eu vou te falar que eu não conheço um amigo meu homem que, tipo assim, não, mas é porque eu não consigo. Fiquei com vergonha, me travei. Aonde dá? Eu sou assim. A grande maioria você das acha mulheres. que é uma questão social? Acho que é uma questão social. A maioria das mulheres. A mulher não faz cocô, né? É criada assim, não pode soltar um pum na frente dos outros. A gente tem uma questão social muito grande. O homem é bobão. O homem, tipo, peida um na frente do outro e não tá nem aí também. E, sei lá, eu lembro quando eu comecei a namorar o meu marido, coitado, eu explanando aqui. Mas ele não tem problema nenhum. E ele morre no banheiro. Diogo. Fica aí, ó, um corte pra você. Não, mas ele aqui. sabe, ele tá acostumado comigo. Mas eu lembro que a gente começou a namorar, a gente ficou numa pousada. Ele, vamos pra um lugar, pra Real do Cabo, vou contar. E aí a pousada, a gente não conseguia, que era, tipo, tava muito cheio e tal. E a gente conseguiu uma pousada que tava em construção. E não tinha porta no banheiro. A gente tava começando a namorar, tinha intimidade a esse nível. Ele chegou pra mim e falou assim, você se importa de esperar lá no carro? Porque eu tô precisando muito fazer meu número 2. Ele não usou essa palavra, ele usou, tipo, um termo mesmo, eu preciso cagar. Vou dar uma cagada. Aí eu, claro. Aí fui pro carro assim, eu falei, pois é, homem, né? Quando que eu ia
né, por eu ser menina, por ter sido criada dentro dessa construção aí, né, toda essa questão desse tabu, que eu ia falar para ele, olha, me espera no carro lá que eu preciso dar uma cagada. A gente não faz isso. Então, tudo isso trava o nosso intestino. Nosso intestino é muito sensível, Heitor. Sim. Se você tá ansioso, tá nervoso e tal, quem nunca teve uma dor de barriga do nada? Porque é essa comunicação, o eixo, intestino-cérebro que faz essa comunicação, né? Eu já ouvi falar uma coisa, pode ser também de novo, que existem células muito parecidas com os neurônios no intestino. Essa comunicação, na verdade, são as mesmas células que atuam, né? Que são essas células neuronais, que elas atuam tanto no intestino. Falei da serotonina, né? Ela tem a parte dela lá, né? Através que faz essa comunicação por sinapse e tal, no nosso sistema nervoso central, mas ela tem uma boa atuação no intestino. Então, se você quer melhorar o seu humor, faça cocô. Faça cocô. Não, é verdade, faz cocô. Não, e tenha regularidade, faça um cocô de qualidade, não faça pingado, não faça várias vezes ao dia. Geralmente, quem consome uma quantidade energética muito grande tende a ir ao banheiro mais vezes. 2 problemas. Você ter uma diarreia osmótica, né? Você ir muitas vezes ao banheiro, fazer essa evacuação frequente. Você tá jogando fora. Um monte de nutriente legal, você não conseguiu absorver, não deu tempo. Que é aquela famosa diarreia alcoólica pós... Pode ser também. Você pode ter isso do álcool, né? Porque aí, enfim, você gerou um desequilíbrio da sua microbiota ali, enfim, já era. E aí você começa a perder líquido, e você começa a desidratar, e você começa a ter um grande prejuízo aí. Quando você tem com frequência. E outro problema é você não ir no banheiro. A ideia é que você vá no banheiro todos os dias. A ideia de Qual é a regularidade, assim, um cocô bacana sai quantas vezes da pessoa? Cara, ela ir no banheiro uma vez ao dia, a melhor horário é de manhã, porque justamente você fez esse ciclo circadiano certinho, você teve uma boa noite de sono, você teve todo o metabolismo trabalhando, o processo digestivo aí parado, você não tá sem comer. Então, ótima hora para regularizar os hormônios e tal. E aí você acorda de manhã e aí teu horário de ir no banheiro. Algumas pessoas têm gatilhos, eu dou meu exemplo, por exemplo, eu começo a tomar meu café e tal, não sei o quê, meu cérebro já faz a comunicação, ó, banheiro. Tá na hora. É a hora, é assim, sagrado. E outra coisa, eu não demoro no banheiro não, é sentar... Pá, botou o que tem para botar para fora, ter sensação de esvaziamento completo. Essa é a melhor forma. Qual que é a melhor forma de você avaliar como é que está sendo a sua dieta? É você avaliar se esse cocô está afundando, porque se ele estiver afundando, ele é rico em fibras. Então, quer dizer que você está comendo em fibra, a gente não absorve. Ela passa, ela é tipo uma vassourinha, né? Vamos botar assim, bem... A fibra, né? É, a fibra que a gente consome é oriunda dos alimentos. O próprio arroz integral, que todo mundo adora, levanta a bandeirinha, porque tem fibra, só isso. O alface, qualquer alimento do hortifruti é rico em fibra. E aí a gente cereais, tá falando de um efeito físico. Exato. Ele está empurrando as coisas, exatamente. Né? O consumo de água para lubrificar. Quando a pessoa tem uma frequência de ter constipação, eu já entro com alimentos um pouquinho mais que ajudam, né? A lubrificar, por exemplo, chia. Enfim, a gente tem alguns alimentos que ajudam. O próprio mamão tem uma fibra que ajuda. A gente faz aí um coquetel mais laxativo para que a pessoa tenha facilidade de excretar, enfim, suas fezes. O que acontece? Quando fica muito tempo parado o nosso intestino grosso, a gente tem algumas bactérias que atuam ali e a gente faz reabsorção de água. Quanto mais tempo fica ali, mais você absorve, mais seca ficam suas fezes, mais dificuldade você vai ter de evacuar. Por isso que não é interessante esse cocô ficar aí 2, 3 dias aí, né, no seu trato ali, no final, na parte final. Você tem que botar pra fora. Você tá comendo, o negócio tá entrando, entendeu? É o fluxo. Não é a mesma coisa, né, porque a gente tá falando de uma criança... Minha filha tem 1 ano e 2 meses. Beijo, filha. Ela não tá vendo, mas... Não, vale o beijo, né? Ela tem 1 ano e 2 meses e aí deve ter mais ou menos um mês e pouco. Mentira, foi antes dela fazer 1 ano. Ela ficou 5 dias sem fazer cocô. Foi desesperador. Eu imagino. Assim. É desesperador. Mas vocês alteraram alguma coisa da alimentação? Não foi. Ela já tá fazendo a introdução alimentar? A rotina dela mudou. Foi quando ela começou a ir pra creche. E aí começou a mudar muito e tudo mais. Ela bebe muita água, tadinha. E aí... Eu sei, acho que na creche elas não estavam acostumadas a dar tanta água. E aí o cocô foi secando. Teve que entrar com... um óleo mineral? Meu Deus. Um óleozinho pra... Colocou supositório também, alguma coisa ou não? Colocou supositório de... Glicerina. Glicerina. É mais saudável, né? E aí ajuda a lubrificar para poder excretar. Pode ser mudança. Eu acho que pode ser também mudança do... Vocês colocaram ela há pouco tempo na escolinha? Foi com 10 meses. Acho que pode ser também uma questão emocional. Isso influencia. A gente acabou de mencionar essa questão dessa comunicação intestino-cérebro, é importante. Então a via de mão dupla. Pode ser. Se eu estou chateado, eu deixo fazer cocô. E se eu deixo fazer cocô, eu fico chateado. Mas é uma via. É a comunicação. Nosso segundo cérebro é o intestino. Ele é um órgão extremamente sensível.
possível, tá? Que eu falei do café, o café ajuda a ser gatilho. Não é à toa, no café tem um ácido clorogênico, que não é a cafeína, tá, galera? Então, a galera que tem esse problema, que é evitar e vai pro descafeinado, não vai rolar, porque o problema é um composto bioativo, né? Um ácido que tem, o ácido clorogênico, que ele aumenta, que ele facilita, né? A peristalse. Então, ele aumenta essa peristalse intestinal, sinaliza que a gente tá com essa vontade de ir no banheiro, porque o que é essa vontade de ir no banheiro? Essa sinalização, é peristalse, né? E aí, enfim, ele faz essa comunicação. Então, ele ajuda para que a gente vá no banheiro. Isso é um gatilho, nem todo mundo se sensibiliza com isso. Tem gente que toma café e fala, eu não tenho vontade de ir no banheiro. Minha dica pra galera que quer ir no banheiro, vou lá falar da minha dica. Primeiro passo é criar uma rotina. Melhor horário para ir no banheiro é o que você vai estar em casa mais tranquilo, tá? Lógico que, assim, de manhã é o melhor horário porque a gente teve uma noite de sono, que nem eu mencionei, e aí a gente teve aí os hormônios sendo regulados, o sistema gastrointestinal sem interferências de novos alimentos, porque a gente não come, né, quando está dormindo. Então, a gente dá um tempo para que o sistema gastrointestinal se organize, se reorganize. E aí a gente, enfim, uma outra dica, além de criar essa rotina, de mentalizar, falar, olha, acordei, vou escovar meu dente, né, que a gente falou, é uma rotina, vou preparar meu café, e você já começa a mentalizar, preciso ir ao banheiro. Fazer com que o cérebro faça essa comunicação. Você começar a educar o seu próprio cérebro para que ele faça essa comunicação com o intestino, para você conseguir ir no banheiro. Talvez um copo d'água possa ajudar. Um café, eu mencionei, do ácido clorogênico, talvez possa ajudar. Então, assim, você começar a criar esse ambiente. Crie um ambiente para que você vá ao banheiro, tá? Quando o paciente está muito constipado, eu dei o exemplo de alguns alimentos mais laxativos, até mesmo um coquetel que a gente pode preparar, enfim, aumentar a fibra e tal. Dependendo da severidade, a gente já entra com protocolo médico, alguns médicos entram com óleo mineral, ou, enfim, a gente tem aí medicamentos. Mas o que não é legal entrar com medicamento laxativos? É que você destrói a microbiota. A gente tem um equilíbrio da microbiota que precisa existir no intestino. Isso daí destrói, você excreta essas bactérias legais. Aí o tal dos lactobacilos vivos. Exato. É verdade aquela porra? Sim, não do marca, Yakult, né? Marca, né? Eu vou falar. Droga, eu vou falar. Yakult nunca mais não, vai... desculpa. Não vai mais patrocinar o episódio. Pois é. Na verdade, assim, tem os leites fermentáveis, né? Vamos lá, botar. Não só esse, tem vários outros, né? Não tô sendo preconceituosa contra uma marca, por favor. E nem levanta essas bandeiras aqui, não é meu perfil. Mas é por conta do açúcar adicionado. Então, não é interessante, né? Então, o benefício que tem não compensa a quantidade de açúcar, né? Tem os iogurtes também, né? Então, eu gosto dos iogurtes que tem 2 ingredientes que os meus pacientes simplesmente fazem porque ele não tem açúcar. Ele é leite e fermento. Eu amo isso daí. Eu tenho desnatado, que eu passo dependendo do perfil, que ele tem umas marcas que tem uma qualidade melhor, e tem o integral, que são os iogurtes que eu gosto. Tem várias marcas também, enfim, deixa livre para escolher. Qual a tua opinião? Eu sei que você não levanta banda. Aliás, deixa eu só fechar o assunto. Nunca se falou tão bem de merda na internet como assim, nesse momento aqui. O pessoal gosta de falar. Um cortezão isso aqui. Obrigado pela dica aí de falar pro pessoal, olha, se você quer ficar feliz, faça cocô. Ai, gente. Cocô tem faz bem. Vídeo da Dercy Gonçalves que ela fala, ai, cagar é ótimo. Você já viu esse vídeo da Dercy? Eu não lembro. Assista. Mas assim, é total... É maravilhoso. Ela fala um monte de besteira, eu adoro a Dercy Gonçalves. Ela era totalmente à frente do tempo dela. Sim, total. Eu fiz até um vídeo esses dias pra uma redezinha dessa. Pode falar o nome da rede? Fica à vontade. Do meu TikTok, que eu gosto, acho que o TikTok é um barato. E aí eu fiz um vídeo dela como se ela fosse minha paciente, que ela só fala besteira. E ela, ai, cagar é ótimo. E é verdade, assim, a gente precisa, cara. Bota pra dentro o que não nos pertence, a gente tem que botar pra fora, entende? Faz parte de ser saudável. Cara, eu sei que você não levanta bandeira nenhuma de proibir nem permitir. Você é do caminho do meio. Gostei muito, porque aí não fica impossível. Né? Exato. Eu tenho que trabalhar que é viável. Mas tem uma parada que fala-se que faz sentido, pelo menos no discurso, que é o ser humano é o único mamífero que toma leite depois de adulto. E aí? Esse debate. Eu não sou contra o leite, né? Tem alguns que você falam da inflamação. Iogurte, né? Não, mas o leite é diferente, tá? A lei fala do leite fluido. O que eu tenho que avaliar com leite? Vai fazer abrir um parênteses aqui. É que se esse paciente tem uma hipersensibilidade a algum componente, né, do leite, por exemplo, a lactose, eu preciso, enfim, ver outros meios para esse paciente conseguir os nutrientes que tem no leite. E a gente precisa pensar em substituições, tá? Ou ele apresenta
alergia, tá? Porque alergia você só apresenta a proteína, a caseína ou alguma outra proteína do leite. Eu preciso avaliar se esse paciente tem algum distúrbio, algum problema com relação ao leite, tá? Ponto 1. Mas só não isso. tendo... Tirando isso, não Liberado. tem porquê. Não é liberado. É assim, se ele gosta muito, eu tento incluir sim na dieta do paciente. Com relação à questão do mamífero, a gente é muito mais evoluído do que qualquer outro animal, né? Qualquer outro mamífero. A nossa espécie é muito mais evoluída. Então, assim, se a gente for parar para pensar nisso, né? Aí se você imaginar, por exemplo, sei lá, não um macaco... Você não vai comer churrasco, por exemplo. Então, a gente evoluiu muito. Olha quanto que a gente evoluiu. Aí você acha mesmo que o leite, porque a gente tem que parar porque o mamífero parou, mas a gente fez muito mais coisa que os outros não fizeram. Se a gente for parar para pensar nessa linha, isso é uma linha, da galera falar, mano, cachorro, gato, qualquer coisa, sabe? Um elefante... Eles se mantêm na mesma, sabe? Enfim, eles têm a mesma capacidade, taxa de evolução, taxa de evolução, tudo a mesma. A gente não tem. A gente evoluiu muito. Se a gente pegar os nossos antepassados, meu Deus, a quantidade de evolução que teve na nossa espécie. A quantidade de proteína que tem num copo de leite, ela é relevante para uma dieta aí? Olha eu de novo. Para uma alimentação? Ela mas o leite, ele tem, além das proteínas, ele tem gordura. Né? O integral tem um nível de gordura e tem carboidrato. Ele tem também cálcio, né? Lógico. Resumo, é bom a beça, pelo que você está dizendo. Não, cara, você quer ver as pessoas estão deixando, não estão deixando, por favor. Tem mulheres que não conseguem, tá? Eu levanto essa bandeira demais também da gente ter a maternidade livre, cada um dentro da sua realidade, por favor. Mas eu já ouvi casos de mulheres que deixaram de amamentar o bebê. Eu vi um caso desse. E aí quis entrar com proteínas e tal, porque eu não queria dar leite de vaca e não sei o quê. E tudo que um bebê precisa no primeiro momento de vida dele é de gordura e de carboidrato. Secundariamente ele precisa das proteínas, ele precisa, mas assim, prioritariamente ele precisa de gordura e de carboidrato. Ele está em fase de desenvolvimento. E o leite materno é riquíssimo nesses nutrientes. Não só nesse, vários outros, né? Também depende muito da qualidade da dieta, da alimentação dessa mãe. O leite da mãe é tudo que ela come. É basicamente mais a gordura, mais o carboidrato que eu falei. E tem os nutrientes também. Lógico que assim, a nossa espécie é muito inteligente que vai depletar a mãe a ponto de te pegar o que tem de melhor para dar pro bebê. Mas pode passar coisas, toxinas, coisas que a mãe estiver fazendo. Se beber, se fumar, enfim, pode passar essas toxinas sim pro bebê. Então não seria interessante, tá? Vai sensibilizar. Se o bebê for APLV, que ele tiver alguma alergia à proteína do leite, por exemplo, da vaca. Pois é. E aí, de repente, a mãe tem que tirar... Assim. Foi bem pequenininho. Pois é. E aí é interessante que a mãe não consuma, a gente fazer essa exclusão para ver se isso reflete. Mas a orientação da pediatra foi ir reinserindo. Mas aí a gente faz a exclusão. Faz o teste. Não deu nada. Então, vai mais um pouquinho. Mas ela tirou um período. Período. Depois a gente faz a reintrodução. É isso aí. Porque não é para tirar para sempre. Eu preciso avaliar se realmente, de fato, é isso. Às vezes não é isso, é outra coisa. Então eu preciso fazer esse teste, fato. A gente faz por exclusão, tá? Tem muito teste que faz por exclusão. A PLV é... A alergia à proteína do leite da vaca, acho que é isso. Então, eu não sei, eu não tenho certeza. Eu não trabalho com bebê tanto, eu estudo, eu não trabalho muito, mas o que eu leio com relação a isso é a exclusão. Mas eu trato a mãe. Então, a gente sabe que eu sou muito criteriosa para sair excluindo. Quer saber? Tira. Come glúten, não. Quer saber? Não tira. Eu falo, cara, não tem evidência para essa pessoa fazer essa exclusão desnecessária, sabe? Eu não posso causar um terrorismo nutricional dos meus pacientes. Eu tenho gostei desse corte, terrorismo. Mas é um terrorismo. Eu falo, cara, olha, esse alimento aqui... Por mais ruim que seja, eu vou tentar explicar para ele o motivo pelo qual aquele alimento não é tão interessante em detrimento a um outro alimento. Eu vou mostrar para ele. O meu discurso tem que ser: esse alimento aqui vai te promover saúde, nutrientes, blá, 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 blá. Eu tenho que encher linguiça para aquele alimento ali. Por exemplo, um brócolis, qualquer alimento do hortifruti. Mas esse daqui vai te promover energia, vai te promover uma qualidade nutricional muito baixa. Então, eu vou fazendo com que ele tenha esse olhar e ele faça a melhor escolha. Simplesmente falar, não, você vai comer o brócolis, isso aqui você vai jogar no lixo. Chega em casa, joga no lixo. O herói e o vilão aí, tantas vezes a gente já até falou dele hoje, o ovo já foi herói e vilão. Nossa, já... Porque a gente tem muitos cientistas aí, tem muita galera fazendo mestrado, doutorado, tem muita galera atuando na área clínica e na área científica, né? Então, tem muitos experimentos sendo feitos, então o tempo inteiro a gente tem novidade na área. Então, a importância... Cara, o nutricionista, o médico, a galera da área da saúde vive
estudando o tempo inteiro. Eu preciso me atualizar o tempo inteiro, porque às vezes eu posso ter falado uma besteira aqui, quando eu saio daqui, já mudou. Todo mundo de saúde, né? Mas, assim, o que a gente precisa ter a gente precisa ser criterioso, né? Ter criticidade com relação aos estudos. Eu preciso saber se esse estudo ele é robusto, se ele tem uma evidência científica, é um apanhado de estudo, não é um estudo só que fizeram com rato em laboratório. Então, eu preciso saber analisar esses estudos direitinho e tal, para eu poder criar e construir uma opinião bem formada sobre isso. Desculpa, você se formou tem quanto tempo em nutrição? Tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu faço pós na UFRJ agora. Entendi. É porque ainda tem pouco tempo, e aí teve esse período de pandemia. Sim, teve pouco tempo. Mas deixa eu te falar, provavelmente daqui a 5 anos, certeza. Algumas coisas vão ter mudado. Durante a faculdade, mudou muito, nossa. Exato. Então, você lembra de alguma mudança, assim, de algum alimento que virou... Que era vilão? O glúten. Vamos ver tudo sem glúten. Aí a galera se enche de farinha de arroz. Eu preciso chamar atenção para quem é público diabético. Farinha de arroz é extremamente hiperglicemiante. Então, não adianta tirar um glúten e querer colocar um blend com farinha de arroz para um paciente diabético. A gente tem que ter um pouco esse olhar, entendeu? Não vai fazer uma... enfim, o glúten, ele... Cara, vou te falar, para a gente chegar ao diagnóstico de um paciente celíaco, é por exclusão, tá? Depois da introdução para ver se ele mantém o mesmo quadro anteriormente apresentado. Mas a forma mais certinha mesmo é através de uma biópsia, tá? O paciente tem que estar assim... E ele tem que preencher vários... Enfim, eu não sei... Eu não trabalho muito afinco com isso, mas o que a gente tem, né? O que eu sei um pouco sobre isso... As evidências que a gente tem, né? O que eu tenho sobre isso é que, assim, você precisa fazer uma biópsia, chegar ao nível que você precisa coletar um pedacinho do teu intestino lá, para ver como é que está rodando essa absorção ali, para ver se está tendo algum prejuízo em algumas células que fazem, né? Essa quebra dessa proteína e não está quebrando, enfim, está te gerando resposta exacerbada do sistema imunológico. Porque a doença celíaca é uma resposta, qualquer doença de cunho alérgico é uma resposta exacerbada do sistema imunológico, tá? Então a gente precisa avaliar isso. Eu vi, assim, de uns anos para cá, e eu não consigo bater o martelo de quanto tempo, mas o fato é, de uns anos para cá, tem aumentado muito as pessoas falando, eu tenho intolerância a lactose, eu tenho intolerância a glúten. De fato aumentou? Ou as pessoas é que têm falado mais erroneamente? Ou a mudança do padrão de alimentação das pessoas fez realmente aumentar? Tô perguntando assim, eu não faço ideia. Eu tô perguntando para você, porque o que eu vejo é muita gente falando que tem intolerância a. Mas tô perguntando para profissional. Hoje em dia a gente tem alguns testes, alguns nutricionistas fazem no consultório o teste de sensibilidade, né, pra gente avaliar de intolerância alimentar, tira a parte do sangue, faz algumas análises e vê se esse paciente apresenta ou não. Então, pode ser a partir desse exame, que talvez ele diga isso, ou por exclusão e viu que teve a melhora, e aí ele teve o diagnóstico, tá? O que acontece? Para qualquer diagnóstico, hoje a gente tem um número absurdo. Porque as pessoas começaram a buscar mais tratar da sua saúde, né? Não tinha tanta casos de pessoas com câncer ou pessoas com X patologia e tal, porque não se tinha o diagnóstico. A pessoa às vezes morria sem saber. Mas pode ser isso, o aumento da procura, e aí a pessoa acaba sendo diagnosticada. A lactose, vou falar uma coisa assim, as pessoas estão deixando de consumir produtos, principalmente o leite. Porque, como eu disse, a conformação da gordura, o tipo de proteína presente no iogurte e no queijo, fracionado, enfim, o processo que é aplicado para esses produtos derivados do leite é diferente do que tem no leite, tá? Então, algumas pessoas não apresentam sensibilidade quanto se fosse tomar o leite fluido. É por conta dessa... Então só os derivados. Os derivados, tem pessoas que não têm essa sensibilidade, não apresentam nenhuma intolerância, mas apresentam ao leite fluido. Então, são diferentes. Por conta da conformação da gordura, o tipo da hidrólise da proteína, que é diferente no iogurte. Então, a gente tem diferenças aí de macronutrientes e como ele sensibiliza o nosso sistema. Eu só tô pensando naquele cara que no ensino médio falou assim, não sei por que eu tô aprendendo química. O cara que não aprendeu química não sabe, não tá entendendo nada que a gente tá falando. Vou te falar, aqui. Eu não sou fera em bioquímica, não. Tô aqui falando, assim, eu estudo sempre, porque o nutricionista tem que fera, que já saber. mudou várias hidrólises aí, pô. Hidrólise é quebra, tá, gente? Assim, nada mais A proteína é um peptídeo, né? Cadeia de aminoácidos e hidrólise é a quebra disso. Não manjo, mas não. esse é o mínimo que o nutricionista tem que saber. Mas eu digo isso porque tem uma galera fera aí, tem os nutricionistas muito fera que entende muito de bioquímica. Sabe o ciclo de Krebs aí de cabo a rabo. Eu da faculdade, lógico, eu tive que decorar o ciclo de Krebs, que é a cadeia respiratória, é muito louco. E é importantíssimo saber as vias e tal. Mas, cara, é muito doido, é muita enzima muito louca. O que acontece? O que é importante, na minha opinião?
eu nunca vou saber tudo, sabe, Heitor? Eu nunca vou saber. Ninguém nunca vai saber tudo, tá, galera? Quando eu não sei, eu tenho que ter a humildade de falar pro meu paciente, ou quem quer que seja que esteja me perguntando, eu preciso falar para ele, cara, eu não sei. Eu vou pesquisar e eu te digo depois. Porque legal, vou estudar. Eu tenho essa humildade, sabe? A gente nunca vai saber tudo. E quando eu não tenho a certeza, eu falo, cara, eu não vou estudar para poder te dar essa resposta depois e tá tudo bem. Então, nunca vou saber tudo. Bioquímica, eu sei o básico. Acho que o nutricionista tem que saber no mínimo o básico. Então, mas tá muito de parabéns pra E você. aí, o leite tem essa questão e tal, dos derivados e tal. Só para finalizar, a questão da lactose, o nosso corpo é inteligente demais. Você para de consumir um produto que tem lactose por um período. Sabe o que acontece? Seu corpo fala, cara, eu vou gastar energia para produzir lactase. Ele não está nem consumindo. Ele dá um tempinho, ele para de produzir enzima lactase. Isso acontece. Isso pode ser uma das hipóteses, tá? Quando você bota de novo para dentro a lactose, pode ser que você não tenha enzima para quebrar. E aí você tem aquela diarreia, você excreta aquele mal-estar, tudo. Porque a lactose, que nem eu falei, ela não é um processo alérgico. Ela é um carboidrato, tá? A gente não tem enzima para fazer a absorção, né? A quebra dessa lactose, a gente conseguir fazer a absorção dessa glicose, né? A partir dessa quebra. Porque a gente só absorve glicose a partir do carboidrato. Então, qualquer coisa, um amido o amido, por exemplo, oriundos presentes nas raízes, nos tubérculos, passa por uma quebra. E aí a gente faz a absorção das glicoses. Mas é uma cadeia grande, hidrólise mesmo. Entendi. Tá? Então é importante eu não isso. fui sempre gordo. Eu estou gordo nesse momento, eu não fui sempre gordo. Já tive uma fase menos gordo. Quando eu era da Marinha, que eu gastava muito mais energia do que hoje. Eu era ainda menos gordo do que eu era. Era muito ativo, né, Heitor? Muito ativo. E aí vai muito daquele meme do... eu comi... O pedreiro come 1 quilo de arroz e tá rasgado. Mas o pedreiro come arroz. Isso que eu falo, ele pra bater um pratão, ele tá comendo comida. Ele tá comendo, nutriente ali. A gente tá falando de uma obesidade da galera aí que come um monte de alimentos fast foods. E fica o dia inteiro trabalhando no computador. Geração iFood, né? Praticidade. É isso. Mas aí me conta, você acha que esse processo seu foi... Deixa eu te falar. Eu não fui sempre gordo, mas aí naquele período ali que eu tava com 122 quilos, queria dar uma emagrecida e tal, eu tinha voltado dos Estados Unidos. O que eu trouxe dos Estados Unidos foram 12 quilos de chocolate. Cara, Estados Unidos foi tudo que eu trouxe. 12 quilos de chocolate e 4 Chromecast. Foi tudo que eu trouxe dos Estados Unidos. E aí, eu fui subir, eu morava no segundo andar, sempre subia a escada. Fui subir a escada, e eu fiquei ofegante. Eu falei, caralho, eu vou morrer. Eu vou morrer, pô. Vou morrer. Na mesma hora, eu sentei no computador, fui lá, busquei, pá. Aí tinha um negócio de um tal de CrossFit. Eu falei, pô, CrossFit tem uma amiga minha que faz. Aí liguei pra ela, beijo, Marcelinha. Marcelinha, pô, como é que é? Não sei o que. Vai fazer, cara. Cala sua boca, desliga o telefone e vai pra lá. E aí fui, pá. Consegui emagrecer bem. Eu emagreci 24 quilos lá na época. O incentivo dela fez diferença pra você nesse momento? Fez, é minha amiga há muitos anos. Eu sou... o marido dela fez colégio escola naval comigo. Eu que os apresentei numa festa. Tipo assim, pô... Foi cupido, né? Você é o cupido, né? Fui o cupido. Ela tinha estudado comigo antes de entrar na Marinha. Então assim, eu conheço ela antes de eu conhecer o marido dela. Não, mas esse incentivo fez diferença pra você nesse momento. E aí fui pra lá, o CrossFit. E aí não adianta, que a gente tá falando de círculo social. Todo mundo do CrossFit tá no frango com batata doce. Entendeu? Tá no... É o pessoal no foco ali, né? É o pessoal do foco, né? É o pessoal do foco. Então, pelo menos no dia de semana, você consegue fazer uma dieta maneira. Né? Você consegue fazer uma alimentação diferente. Não, mas nesse momento você tava num protocolo mesmo, pra tentar fazer essa perda de peso, né? Você entrou nesse propósito. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Mais uma vez, que o círculo social importa muito. Sim, claro. Né? Porque no CrossFit tem esse negócio, né, do grupo, tem esse negócio da turma, da galera tá junta, não sei o quê. É um esporte que é individual, mas é muito coletivo, porque você sempre tá competindo com os outros. É uma dinâmica diferente. É uma dinâmica muito diferente. Mas quero falar de duas coisas do CrossFit. Uma primeiro, o tal do déficit calórico, né, que importa. E aí a gente já trouxe o exemplo da Michelle aqui. Michelle deve gastar algo em torno de 3.500 calorias, 3.000 calorias nos treinos dela. O restante que sobra é basal, né? Que é o que ela usa pra viver. Mas a Michelle, ela não precisa estar em déficit, ela tem que estar em superávit. Ela sempre está em superávit. Porque ela precisa ganhar, né? É pra gente fazer, pra que ela tenha estímulo de síntese proteica, ganho de massa. Ela faz pouca gordura, raramente, assim, quando a Michelle altera um pouquinho, é coisa assim, irrelevante. Mas aquele Heitor que emagreceu 24 quilos, ele estava certamente em déficit. Não, ele tem que estar em déficit. Assim, por um período ele fica em déficit. Vou falar um pouquinho rapidinho do processo de emagrecimento. À vontade, Vou tentar, vamos lá.
Vou falar do déficit energético. O CrossFit, sim, ele gera um gasto muito grande. Ele é um treino metabólico muito... Eu acho, inclusive, para quem nunca treinou, tem que tomar um pouco mais de cuidado, assim, só em relação a... Por ele lesão, ser, né? Não, fora a lesão, né? Ele recruta não, ele pede muito da gente, ele demanda muito da nossa energia para quem tá numa inércia. Então tem que tomar cuidado, ir devagar e tal, porque o CrossFit, ele é pauleira mesmo. Ele tem um perfil de treino diferente, por exemplo, da musculação. E eu gosto de musculação, Shelly também, mas a gente já foi no CrossFit e tal, então a dinâmica do CrossFit é diferente. Você não tem descanso, você, fica ali o tempo inteiro, o batimento é sempre muito alto. Então, você tem que tomar só esse cuidado em relação a se você tiver numa obesidade, enfim. É só minha grande preocupação, mas não tem contraindicação, né? Você só tem que estar, enfim, ciente disso. Com relação ao déficit, como é que funciona o processo de emagrecimento? Claro, o déficit energético é o que vai comandar o seu emagrecimento. Fato. Prioritariamente, quando eu pego um paciente que eu faço um QFA, que é um questionário de frequência alimentar, eu verifico mais ou menos quantas calorias ele consome por dia. Às vezes eu coloco esse paciente numa dieta de 2.000 calorias, que é o que o Ministério da Saúde indica pra gente, tá? Que é o Guia Alimentar da População Brasileira. Diz pra gente o que é saudável você estar numa dieta de 2.000 calorias. Eu fazendo isso, eu já gerei um déficit para ele, porque às vezes esse cara está numa dieta de 3.000 calorias. Então, eu já gerei um déficit grande. Dando um exemplo. A priori, quando o corpo começa a fazer essa mobilização, o que ele faz primeiro? Quando ele fala assim, cara, tá entrando menos energia, eu tô gastando mais. Eu vou começar a mobilizar o estoque. Qual que é o primeiro estoque mais fácil que o corpo faz? A sinalização primeira vai pro glicogênio, que é o nosso estoque de carboidrato, no fígado e no músculo, principalmente no músculo. E aí você começa a liberar o glicogênio muscular e hepático para fornecimento de energia. Acontece que esse glicogênio muscular, ele é estocado assim. 1 grama desse glicogênio são 4 gramas de água. E 1 litro de água é 1 quilo de peso. Gordura é ótimo, de peso corporal. Então, você pensa, toda vez que você mobiliza uma moléculazinha desse glicogênio, você mobiliza 4 de água. Então, o que eu quero dizer com isso? O processo de emagrecimento, inicialmente, você não está perdendo gordura. É importante falar isso, tá? Porque a galera fica, caraca, tô perdendo peso, tô baixando peso na balança. Balança é muito relativo. Peso em balança é relativo demais. Vamos falar do IMC daqui a pouco. Meu é dipômetro no mente, que eu faço as medidas, as circunferências e tal, as dobras. Mas a balança é muito relevante. Tá? Eu faço a biopedância também, mas ela é relevante nesse sentido. Ela é irrelevante nesse sentido. Por quê? E aí o que eu falei, aí você se pesa, você estava, sei lá, com 100 e poucos quilos. Quanto você falou anteriormente? 122. 122. Aí passou 2, 3 semanas, você foi para, 119, 117. Aí, aquilo você fala, tá dando resultado. Mas, cara, é difícil eu falar isso porque às vezes desanima as pessoas, mas esse processo metabólico, a priori, é o que acontece. Depois, o que pode acontecer? Isso se você estiver numa dieta com déficit muito acentuado. O seu próprio metabolismo não vai te ajudar no processo de emagrecimento. Ele não quer, Ele não quer. Evolutivamente, ele pensa assim, cara, se ele está comendo a mais é porque ele vai precisar dessa energia no futuro. Porque a gente veio de uma evolução de escassez. A gente não tinha abundância de alimentos que a gente tem hoje. Para a gente comer, a gente ia caçar. A gente foi imaginar a antropologia, né, da alimentação. Tinha que... Isso daí para povos ainda mais para frente, né? De colher, de iniciar a agricultura, né? Antes a gente não tinha uma agricultura. Antes de ser sedentário, a gente era nômade. A gente ia onde tinha comida. E nem sempre tinha caça. E a gente é onívoro, a gente realmente comia carne, a gente matava rinocerontes, enfim, os animais que tinham ali presentes para comer. E comia carne crua muitos anos, muitos milênios de anos atrás, tá? Depois se veio o fogo, a gente teve essas... Como eu falei, a nossa raça humana tem uma evolução incrível, né? A gente evoluiu muito, a gente vem passando por alguns momentos. Mas evolutivamente, o estoque é um processo, é um mecanismo que o corpo entende que a gente pode, no futuro, precisar dessa energia, porque é estoque de energia. A gente estoca em forma de gordurinha, né? As nossas gordurinhas, em forma de triglicerídeos, a gente faz esse estoque. Só que para o corpo fazer essa mobilização é custoso também, metabolicamente falando, tá? Só que demanda tempo, o corpo precisa entender. E aí ele pode fazer com que você tenha termogênese adaptativa, que a gente chama. O corpo começa a diminuir sua taxa metabólica basal. Então, aquele déficit que eu contava com aquela taxa metabólica basal, você já está com uma taxa menor, porque ele começou a diminuir. O que acontece? Mas isso começa a gerar coisas, tipo, dá sono... Você começa a ficar fadigado, você começa a ficar sem energia. Isso acontece. Cetogênica é uma dieta, clássica disso. Já viu? Falar, cara, uma dor de cabeça, um mal-estar... Fiz cetogênica 5 dias, chorei nos 5.
Exato. O mau humor danado, uma galera tem bafo, porque a gente libera isso daí depois, né? Quando começa a quebrar as moléculazinhas de ácido graxo armazenadas no nosso tecido adiposo, a gente... Porque a gordura sai através da respiração, né? O CO2. E aí gera uma moléculazinha de amônia, enfim, pode dar um bafinho, bafo cetogênico aí na galera. Isso acontece, né, na galera que faz cetogênica aí prolongada, porque, como eu falei, esse primeiro momento você não está mobilizando a gordura, você fica aí em um processo, não sei de quanto tempo, vai da individualidade, vai do estoque do glicogênio. Porque toda moléculazinha que você está... O pouquinho do carboidrato que você está consumindo, numa low carb, por exemplo, o teu corpo está absorvendo ali, botando dentro das suas moléculas, na cadeia respiratória para geração de energia, para você usar na sua taxa metabólica basal. Para te manter vivo, cara. Para você viver, gente. É para viver. Ele tá usando. Só que chegou uma hora que fala, cara, tá acabando. Aí você tá juntando com atividade física, tá gastando, e aí ele começa a mobilizar, tá? E depois de um tempo, vê que esse estoque... Por isso que é importante fazer musculação quando você tá no déficit, tá? E fazer um bom estoque de proteína também. Não muito, porque a galera quer botar proteína pra caramba. Aí eu rim. Não, aí não é só isso, é proteína. Quando você coloca... Você que tá com uma dieta déficit, um cálculo bem feitinho. Porque, não tem carboidrato? Beleza. Vamos fazer glicose a partir de moléculas de proteína. A gente faz esse processo, gliconeogênese, tá? É o nome do processo. E aí, se você está botando muita proteína para dentro, essa proteína está sendo desviada, ela está virando açúcar. Num processo custoso também para o metabolismo, mas ele vai fazer. Então, tudo tem que ser equilibrado, sabe? É porque a molécula de proteína é gigante, né? Aí tem que fazer uma quebra, tem todo um processo bioquímico, e aí é bem custoso, é bem demorado, e é o gliconeogênese que faz para poder ter, no final, a gente ter a proteína se transformando em gordura aí, a partir de Aí eu falei que ia falar duas coisas sobre o CrossFit. Essa a gente falou a beça. A outra tinha muito frango com batata doce. Cara... Batido, né? Não só batido, mas de qualquer forma, das formas mais múltiplas que você imaginar aí. A batata doce, de fato, é muito diferente da batata normal. Batata inglesa? Não, nem é. A batata inglesa tem menos carboidratos, inclusive, do que a batata doce. A diferença é que a batata inglesa tem um teor de fibra maior. Só isso. A batata inglesa. Desculpa, a batata doce. A batata doce, ela tem um teor de fibra. Então, quando você... Aí a gente fala de índice glicêmico, tá? Não só de carga. Carga é a quantidade de carboidrato que cada alimento tem. Índice é a velocidade que esse açúcar chega no seu sangue. Quanto mais fibra você adicionar a esse alimento, mais você vai lentificar a chegada desse açúcar no sangue. Então, a batata doce tem essa proposta. Mas, cara... É muito pouca diferença. Se você consumir essa batata inglesa com alface, já era. Pronto, matou um cara que não é atleta, tanto faz a doce ou a inglesa. Ele come hoje inglesa. em dia. A gente já desmistificou isso. Tem muito atleta que não fala, cara, eu não gosto de batata doce. Beleza, come batata inglesa. Bota uma salada junto, tá tudo bem, tudo certo. Eu tomei nojo de batata doce. Cara, eu não sou muito fã. Eu como de vez em quando. Nunca fui. Mas eu nunca fui da dieta do frango com batata doce, porque realmente já me causava uma coisa assim, cara, tá faltando alguma coisa, é muito pobre isso aqui pra mim. Mas muita gente fez por conta disso. O frango, porque tem um teor de gordura saturada baixo, tem uma carga de proteína muito boa no frango, em 100 gramas você tem bastante proteína no frango, em comparação às outras. Né? O custo do frango é uma carne mais barata, com teor de gordura saturada menor, que também é uma preocupação da carne vermelha, né? Porque tem um teor de gordura saturada muito grande. E aí acabou sendo meio que taxada para isso. Não só o ovo também, né? A galera come só a clara, só isso e tal. Porque, por exemplo, você tem uma dose de whey protein, você tem que consumir 7 claras. Tô dando um exemplo, assim, mais ou menos. 7 claras pra você ter uma dose de whey. O whey é um adianto para quem precisa bater meta de proteína, nada mais do que isso. Whey protein, nada mais é do que isso. 7 claras é uma frigideira muito grande, né? É, bastante coisa. Que uma dose de whey é um copinho. 32 gramas, mais ou menos, você tem, dependendo do whey, né? Uns que tem 20 e pouco. Um scoopzinho do whey, você consegue aí em 7 claras. Então, o whey é um adianto, tá? E o whey... é um processo do soro, são as proteínas do soro do leite. Não é a caseína. A caseína suspende, fica o soro do leite, eles fazem um processo tecnológico, por isso que o whey é caro, porque vai para o laboratório, para extrair, bababá, e fazer a proteína pra gente, entendeu? É diferente de leite. O whey é diferente de leite, tá? Te perguntar, e aí, a última pergunta de nutrição, depois a gente vai voltar do por que nutricionista. Tá? É o seguinte... Existe essa parada de a marca melhor de whey, uma marca é melhor, uma marca é pior? Ou, tipo, tá escrito ali no valor nutricional, é o que tá valendo? Então, os rótulos não mentem, tá? A galera que mente, o pessoal da indústria alimentícia que mente em rótulo, eles fraude, são passíveis, assim, a multas gritantes. Enfim...
a certificação é muito acirrada. A galera que não lê o rótulo mesmo, tá? Infelizmente. Não estava escrito, tá assim, você que não leu. Pode estar pequenininho, mas tem que estar. Tá. Se não tiver, porque mentiu, não sei o que. Não mentiu, tá ali, você que não leu. A questão do whey. Com relação a marcas, eu falo, galera, vê o que melhor se adapta a você, a sua rotina. O que eu percebo? Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma sensibilidade muito grande ao whey. Eu tomo, fico muitos gases, o meu intestino não se adapta a qualquer whey. O melhor whey para mim é o hidrolisado. Eu não tenho uma absorção legal para whey. Mas sou eu já fiz teste com os outros wheys. Aí eu tenho que me ferrar, para não falar outra palavra, assim, para não ficar muito feio, porque é caro pra caramba o whey protein. E eu compro hidrolisado, que é o mais caro, que nada mais é, porque ele vem quebrado para mim. Ele já vem no processo à frente do processo de digestão. E aí vai de paciente para paciente. Vai de paciente para paciente. A maioria das mulheres... maioria não. Grande parte das mulheres, tem outras que não tem, não. Tem uma sensibilidade maior, sim, ao whey e acabo optando por tomar o hidrolisado. O hidrolisado nada mais é do que quebra. O isolado, ele tem um teor de proteína maior, de carboidrato bem pouquinho, tá? E o concentrado é um blend, às vezes. A gente tem um blend ali de proteínas e tem um teor de carboidrato, depende da marca. Precisa avaliar, tá? Se o paciente está no processo de emagrecimento, é importante, sim, ele avaliar isso. Né, se esse whey não tem um carboidrato. Primeira coisa, o whey tem que ter mais proteína do que carboidrato. Se você comprar um whey, primeiro que ele nem pode ser chamado de whey, aí já entra em fraude mesmo. Né, ele precisa ter mais proteína do que carboidrato. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma marca aí, de um todinho que a galera tá viciada. Gosto, é muito bom mesmo, ele tem um sabor legal, ele tem realçador de sabor, galera, ele é bom mesmo. A galera vai saber do todinho que eu tô falando. Ele quebra um galho, muita gente me pede, eu às vezes prescrevo, não vou mentir também. É aquele que vende na padaria, esse aí que você tá falando, né? Tem de banana. Mas é de uma marca bem famosa, porque tem outros que são melhores do que a dessa marca. Se você for olhar o rótulo dele, ele tem mais carboidrato do que proteína. Aí ele promete 14 gramas de carboidrato, mas ele tem 19 gramas ele promete 14 gramas de proteína e ele tem 19 gramas, eu tô chutando que eu não lembro de cabeça, mas ele tem 19 gramas de carboidrato. Então ele não é uma bebida proteica. Entendi. Ele teria que ter mais proteína para ele ser uma bebida proteica. Mas a premissa dele é essa, né? Mas aí ele bota ali 14 gramas de proteína, ele não fala assim, eu sou uma bebida proteica. Entendi. Se a gente for olhar, de repente, toda a propaganda que tem do rótulo dele ali, ele não tá mentindo, é que às vezes a gente só se atenta às 14 gramas de proteína e vai embora. O poder da propaganda, né? É o poder da propaganda. Cara, a indústria quer ganhar. Quem não quer ganhar dinheiro, né, gente? Exatamente. É isso, a gente tá nesse... E você tá falando aí de ganhar dinheiro, e aí você já falou aí da sua juventude, que você tinha dificuldade, que tua mãe sambava pra sustentar três irmãs. Não era fácil, não. E aí você... Como é que a jovem lá, a jovem Natália, como é que ela decide com o que ela vai trabalhar? Então, Heitor, assim, eu falei pra você assim, um pouquinho da minha história, né? Que eu me mudei bastante e tal. Não, você não falou, porque a gente começa a gravar depois. Lembra disso? Olha só, vou contar um pouquinho assim. Eu já iniciei um pouco essa história, mas eu nasci aqui no Rio de Janeiro, no Campo Grande, eu era bebezinha, né? Eu nem me lembro, né, gente? Porque a gente não tem nem essa memória, a memória é muito recente, né? Quando a gente é bebê, a gente tem uma memória longa. E aí eu fui morar na região dos Lagos, eu morei em São Pedro, eu morei em Cabo Frio. Essas são as minhas memórias, em vários lugares, em várias casas. A minha mãe era meio nômade, assim, meio tentando achar o seu lugar no sol. E aí, enfim, a gente foi morar... Eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, eu fui morar em Rio das Ostras. Eu comentei com o Heitor a relação do meu pai, que meu pai ele faleceu pescando no mar, eu tinha 15 anos e tal. Mas a minha mãe, na época, estava separada dele. Né? Meu pai tinha alguns problemas e tal. E aí, a gente, nesse período que minha mãe se separou, eu já estava em Rio das Ostras. De lá, a gente foi morar no Espírito Santo. Eu fiquei os 2 anos, se eu não me engano, morando no Espírito Santo, que foi, eu acho, onde eu construí meu sotaque. Que muita gente pergunta por que eu não tenho sotaque carioca. Primeira coisa que eu perguntei pra Todo você mundo aqui. me pergunta. Eu acho que tem 2 coisas. O fator, na minha adolescência, era eu ter vivido lá no Espírito Santo e o pessoal puxa o S. E eu ter vivido no interior do Rio também, que o pessoal não fala igual carioca. O pessoal não fala arroz. O pessoal não fala assim no interior. Tem influência da galera de Minas, que é próximo, né? E meu marido é paulista, a gente tá junto há 10 anos. Eu acho que também tem isso. Não sei, essas influências que nos rodeiam, né? E aí eu fui morar no Espírito Santo no meu retorno, né? Quando eu voltei para Rio das Ostras, eu vi meu pai pela última vez, eu estava para completar 15 anos, e logo depois ele sofreu um acidente. Ele estava pescando no mar, ele e mais 5 tripulantes. Enfim, a hipótese é que
navio da Marinha Mercante tenha passado por cima da embarcação. A gente até hoje não tem essa evidência mesmo comprovada. Isso é uma hipótese, né, que foi dado no laudo. E aí, enfim, a gente nunca pôde enterrar meu pai. Eu estava falando um pouquinho da minha vida e isso faz parte da minha história. A gente não pôde enterrar meu pai, já tem quase 18 anos. Quase não, acho que tem 18 anos, já que eu tô com 33. E aí já tem 18 anos e faz, sei lá, 1 ano e meio que a minha mãe conseguiu se tornar viúva. Né, saiu o documento que prove, porque a gente teve que entrar na justiça, porque como não teve corpo, não teve nada, a gente precisa provar que ele era desaparecido. Então, durou anos isso na justiça. Anos. Porque, sabe aquele processo que fica ali, nem eu falei, né? Ficou na mão da procuradora pública e tal, e, enfim. Depois minha mãe colocou uma advogada e finalmente a gente conseguiu dar prosseguimento ao processo. Ela conseguiu pegar a certidão de óbito do meu pai e dar entrada para que ela tenha pensão e tudo que ela tinha direito. Sim. Graças a Deus a gente conseguiu, mas foi um processo muito longo, tá? E aí, assim, minha mãe se virando sozinha, a gente sempre teve o apoio financeiro da minha avó, que foi quem deu o suporte financeiro pra gente, porque minha mãe, coitada, trabalhava um pouco aqui, outra ali, mas não tinha um emprego fixo. Minha mãe não tem formação, sabe? Vem daquela época que era tudo muito difícil, que para ela fazer o ensino médio, ela tinha que trabalhar para pagar o ensino médio. Enfim, minha mãe teve muitas dificuldades. A gente tem muita gente aí com esse perfil, né? Com essas dificuldades. Você é a mais nova de 3? Não, eu sou do meio. É do meio. Eu tenho minha irmã mais velha, eu tenho uma mais nova. Bem novinha até. Que, enfim, é mais nova do que eu, já tem... Ai, desculpa, meu celular. O celular também tá querendo contar a história dele. Do nada, meu celular aqui. Enfim. E aí eu tenho mais 2 irmãs e a minha mãe sempre tentando se virar para poder dar o melhor pra gente, mas dentro das limitações dela, sabe? E tornada muito fácil. As minhas irmãs, a mais velha, ela se casou com 16 anos, foi emancipada, porque minha irmã era aquela eterna apaixonada. Sofreu um acidente de moto, logo depois que se casou, aos 17. Ficou um tempão sem andar, enfim. Passou por um processo muito delicado, se separou. Até hoje minha irmã tem essas sequelas do acidente. Então, assim, eu tenho algumas irmãs com alguns problemas, assim, bem... E eu não, eu sempre... Das minhas irmãs, a outra irmã me engravidou com 15 anos, é casada até hoje, então as minhas irmãs tiveram caminhos totalmente diferentes do meu. Então, minha mãe, ela sempre teve que se preocupar muito com as minhas 2 irmãs. E eu sempre assim, não, eu quero estudar... vou terminar meu ensino médio. Uma terminou, a outra não terminou porque engravidou, ficou com vergonha de ir para a escola. E eu falava, não, peraí, se eu quiser sair desse mundinho que eu vivo, a forma que eu tenho de sair disso é estudando. Então, meu propósito de vida sempre foi estudar, me formar e tal. Eu, assim que fiz 18 anos, terminei o ensino médio, entrei na faculdade, minha avó me ajudou um pouco, depois ela ficou apertada, porque imagina, minha avó tinha um monte de gente para ajudar, com uma pensão da Marinha, minha avó é pensionista da Marinha. Que era uma pensão boa, mas para muita gente, né? Você divide isso, às vezes fica pesado. Sua avó materna ou paterna? Materna. Materna. A minha avó. E assim, e minha avó é aquela, sabe aquele idoso que o pessoal liga pedindo empréstimo, consignado, e quando vê tá atolado em dívida, não tem educação financeira. Eu fui criada no lar sem educação financeira. Isso é uma questão tanto para mim quanto pro meu marido. A história de vida do meu marido é incrível também, né? Ele não gosta muito que eu fale. Quero você aqui. Não, digo assim, meu marido se formou na Unicamp, cara, vem de família muito pobre também. Tipo, você fala, cara, qual que é a possibilidade? E você pergunta para ele, fala, cara, Nath, qual que não era a possibilidade? Quando eu conheci ele virou minha cabeça, assim, de um nível de tipo assim, cara, você é capaz de fazer isso. Então, meu marido foi divisor de águas para mim no sentido de tipo, pô, olha de onde eu venho, tudo muito difícil para mim, não vou conseguir. Ele falava, cara, você só bota empecilho, você só vê a parte negativa. Então, ele é um cara que foi divisor de águas nesse sentido para mim. E aí, enfim, eu trabalhei numa empresa da Petrobras por um período, que foi, enfim, consegui esse trabalho, fiquei trabalhando lá um tempo, depois eu fiquei desempregada. Esse período que eu fiquei desempregada, então, foi muito difícil, porque eu fiquei sem grana. Eu ficava fazendo bico. Eu lembro que eu trabalhei em pet shop. Trabalhei fazendo várias coisinhas assim, bico, sabe? Que alguns amigos arrumavam. Eu estava totalmente sem grana, sem perspectiva, com faculdade trancada, porque eu não conseguia pagar, minha avó não conseguia me ajudar. Então, passei uma dificuldade financeira muito grande. A empresa que eu trabalhei, que eu comentei, que é a Chain, que me deu oportunidade, que eu sou grata demais. Inclusive, a minha chefe é minha paciente, pra você ter ideia. Foi ela que me deu o emprego. Eu amo a Catarina até hoje, assim, por tudo que ela fez por mim. Eu já estava 2 anos desempregada e, assim, trabalhando. Eu não tinha, às vezes, dinheiro de passagem para ir de Rio das Ostras para Macaé para fazer entrevista. Mas eu ia para... Porque, assim, as empresas de recrutamento, às vezes, chamam você para você só... enfim, seu número. Cara, eu fui em várias entrevistas, Heitor, várias e várias e várias. Ah, gente, liga, eu tinha perfil para estar, mas assim, sempre tinha alguém certinho, alguém que indicou. Sim. As empresas funcionam muito assim, né? Eu saía muito frustrada, era muito ruim. Eu vou contar um negócio aqui que talvez seja... Que pode se juntar a isso aí, né? Não, que é exatamente o contrário disso, que eu nunca fiz uma entrevista para o emprego, ou quando fiz entrevista, eu já sabia que era eu.
Você já sabia? Eu já sabia que era eu. Era certeiro. Eu sempre fui indicado. Sempre. Pois é, tá vendo? Olha a diferença. Você era indicado. E tinha gente com certeza fazendo junto com você, porque eles precisam preencher tabela, preencher essas coisas. E eu era essas pessoas. Porque eu botava currículo, ficava assim no computador, às vezes ia, pra lan house, sei lá, me virava, ficava implorando pros outros, arruma um emprego pra mim, qualquer coisa. Preciso trabalhar. Porque, cara, na minha condição, eu entrei na Petrobras com 18 anos. Meu primeiro trabalho, eu trabalhei até os 20. Fiquei 2 anos na Petrobras. Era uma terceirizada da Petrobras, não era, não era dentro da Petrobras, em Betiba, em Macaé. Betiba não, em Boa Sica. Em Macaé, no Parque dos Tubos. A galera de Macaé vai saber. Trabalhei um tempo lá, o pessoal do petróleo sabe. E aí, enfim, era uma empresa de rotatividade também. E aí eu fui demitida dessa empresa. Essa empresa foi demitida. Porque da Chain eu pedi pra sair. E aí eu fiquei... Porque assim, eu era muito jovem, eu gastava toda a minha grana também, sabe? Eu era muito compromissada com o meu trabalho. Fato. Mas, enfim, por isso que eu saí do trabalho e eu fiquei sem grana, porque eu gastava tudo. Porque você imagina, você é muito jovem, você tem um salário, você gasta. Você não tem educação. Eu não tenho educação financeira dos meus pais, nunca tive, né? Meus pais, digo minha mãe e minha avó. Nunca tive, né? Eles pegavam qualquer dinheiro e saíam, enfim, não tinha. E aí, tudo isso faz com que a gente tenha essa construção de que a gente é, né? Eu mudei muito porque eu acho que a minha família de berço, né, acabou me levando para caminhos que, de repente, pela estrutura deles, poderia ter sido melhor. E aí meu marido entrou nesse cenário para me alinhar muito mais. A filosofia dele era diferente, me ajudou muito, muito mesmo. E meu marido é um cara super família. Minha família adora ele é totalmente diferente, assim. E aí a questão da Chain foi isso. Eu fiquei indo. Aí eu lembro que eu fui fazer essa entrevista, minha mãe falou para mim, ligaram, né, lá no telefone fixo na época. E aí falaram, entrevista e tal. Eu falei pra minha mãe, tô tão de saco cheio, sabe, de ir, porra, toda hora, portas se fecham pra mim, eu fico esperando ligação. E é horrível. Você tava com quantos anos isso? Eu acho que eu devia ter uns 22, 21, 22, sei lá. Aí você ficou um ano e meio, dois... um ano e meio, 2 desempregada. Falei, cara, não consigo emprego, poxa, queria muito. E fazendo cursinhos daqui e dali, tentando, sabe? E, enfim, tentando voltar para a faculdade a todo custo, porque eu falei, poxa, eu preciso ter uma faculdade, né? Porque vai ser difícil um emprego administrativo, mesmo com experiência, com tudo. E eu tinha feito cursos pra caramba na Petrobras. A Petrobras investe em curso. Eu tinha feito SAP, toda lá que tinha. Fazia. Justamente para ter currículo. O emprego para a Chain foi o seguinte... Você teve visão nessa tua primeira passagem, tu teve visão de fazer Eu tive, eu só não tive visão com dinheiro, mas com o resto... Né? Eu sempre tive visão de estudar. É porque assim, foda, você tem um emprego, aí você paga a faculdade. Aí, eu ganhava pouco. A faculdade era X, era metade do que eu ganhava praticamente. Chega um momento que eu falo, quero gastar um pouco, né? Quero poder curtir. Foi assim que eu tranquei minha faculdade, porque eu queria gastar o dinheiro. Essa é a verdade. Entendi. Mas é porque eu deslumbrei, né? Fato, não era muito nova. Mas tudo bem, tudo certo. E aí, pra Chain, eu conheci a Catarina. Na primeira entrevista, não. Eu fiz entrevista em grupo, era uma prova de matemática. Modesta parte, sempre fui muito boa em regra de 3, que a gente usa muito na nutrição, é verdade. Eu lembro que tinha que fazer, porque eu ia trabalhar na logística de materiais, sempre trabalhei. Então, eu tinha que fazer cálculo, algumas coisas e tal. E aí, botaram uma provinha lá, achei interessante e tal. E eu sempre fui boa em matemática, graças a Deus. E aí, passei para a segunda fase. Na segunda fase, que eu fui conhecer a Catarina, que era gerente, que era coordenadora do setor na época. Nossa, igualzinha. Eu sou acelerada, assim, falo pra caramba, falo rápido. A gente era assim na entrevista, as duas. Ela, Nath, posso chamar de Nath? Ai, te adorei. Cara, uma conexão. Parecia que tava tudo... Eu adoro falar isso, porque eu acho que sim, o universo conspira muitas vezes para as coisas darem certo na sua vida. Os opostos se atraem, mas só os iguais se entendem. Exato, e é muito doido, né? E aí, assim, o universo fez com que todas as portas se fechassem para que ela se abrisse. Eu fui embora, que eu lembro que eu não perguntei nem o salário. Aí depois eu liguei pra menina da RH e falei, esqueci de perguntar. Mas tinha uns benefícios, era um salário, sei lá, 800, 900 reais. Aí tinha desconto pra caramba. Falei, cara, que perfeito. É isso que eu preciso, é de um emprego. Eu preciso de um emprego. Eu saí de lá ganhando, sei lá, 5 vezes a mais do que eu entrei ganhando, sabe? E ganhava mais porque eu ainda fazia também hora extra pra caramba. E aí você foi crescendo. Foi crescendo. Aí cada 6 meses uma promoção, não sei o quê. Sempre lá, preciso, tô aqui. Dando gás. Aprendo fácil. Você me deu um spoiler. Aprendo fácil. Que a empresa te incentivou a botar. E aí, eu tava 1 ano e pouco já. E aí eu já tava, pensei, cara, eu preciso melhorar meu cargo aqui e tal. Mas, a galera aqui tá faculdade e tal, não sei o quê. E aí foi quando eu conversei com a empresa, eles tinham um programa, mas eu tinha que estar X tempo lá. Mas a minha coordenadora maravilhosa falou, não, vou dar uma ajuda aqui para você. A empresa que paga, mas era... Não, bancar, eu tô falando, vou bancar a situação. E aí, foi lá, falei com o RH e tal, não sei o que, não. Aí fui aprovada e consegui. A empresa pagava 70% da minha faculdade. Ou seja, eu pagava o boleto, mandava para a empresa fazia o reembolso para mim. Então eu fiz a faculdade, e aí...
fiquei anos e tal, né? Então ela falou, pô, a empresa foi mamãe. A empresa foi onde eu conheci meu marido. 2 anos e pouco depois, o Diogo voltou da Coreia. Ele tinha entrado como analista técnico. Foi o primeiro emprego dele também no petróleo. O meu marido hoje tem um cargo muito maior do que, enfim, ele entrou, mas... E meu marido é um cara zero ganancioso, ele por mérito mesmo, ele é muito bom do que ele faz. E ele vem de uma humildade, assim, você não tem noção, tipo... Você olha pra ele e fala... Quando eu conheci ele, eu falei, ele é descendente de japa, né? Eu falei assim, esse japa de São Paulo aí é tudo riquinho. Pô, a história de vida dele é bem diferente. Vou contar uma parada aqui sobre isso. Pouquíssima gente sabe, mas existiu uma discussão na época da imigração japonesa para o Brasil, né? Ali início do século XX, existiu uma discussão muito grande se asiáticos seriam cidadãos ou não. Gente... Olha que bizarro. Pouquíssima gente fala disso. Sério? Eu nunca ouvi. Sério? Pouquíssima gente. Xenofobia institucionalizada. Não, a gente tem uma xenofobia grande aí, né? Quando começou a Segunda Guerra, né? E aí o Brasil entra em guerra contra o eixo, né? O Japão e a Alemanha e a Itália, se levantou a lebre de tirar todas as propriedades de todos os descendentes de japoneses aqui no Brasil. Gente, não sabia disso. Aham. Eu acho que muita gente não sabe, eu também não sabia, né? A maior colônia de japoneses do Brasil é no Paraná, né? A gente acha que é em São Paulo, acho que não sei se agora mudou isso, né? Mas é um tempo era no Paraná, né? O pai do Diogo é do Paraná, ele é filho de japonês, o pai do meu marido. A mãe dele morreu quando ele era bem pequenininho, acho que não sei se morreu no parto, não lembro. Mas ela era japonesa, a avó do meu marido, e o avô já tinha nascido no Brasil. Então, meu marido, ele é mestiço, né? Ele fala japonês? Ele morou no Japão um tempão. A história do meu marido é o seguinte, ele fez cursinho, aí não conseguia, aí conseguiu passar para o Unicamp, um tempo depois. Ele se esforçou pra caramba, ele fez colégio técnico e tal, tudo público. Ele passou a vida inteira estudando em colégio público. Meu marido nunca entrou num colégio particular. Tá lá, riquinho, tá na Unicamp. Imagina, na Unicamp, na USP, em São Paulo, a gente sabe que a maioria, tá? Sendo preconceituosa, pelo amor de Deus, mas a maioria da galera que estudou num colégio foda, que teve uma estrutura incrível só pra estudar, difícil pra caramba. E o Diogo passou pra Unicamp, foi pra Unicamp. Cara, ele foi com a cara e a coragem, ele não tinha um puto no bolso. Ele trabalhava em São Paulo, largou o trampo e falou pro reitor da faculdade, olha, eu consigo vir, mas eu preciso de um estágio, pelo menos, pra eu ganhar dinheiro pra pagar pelo menos a República. A reitor falou, não, tranquilo. Aí eu consegui um estágio pra ele, porque a família dele não tinha condições de mandar 10 centavos pra ele. Aí o que ele fez? Ele viu que ele era descendente de japa, ele conheceu uns amigos lá, japa também, viu que tinha como provar. Comunidade. Comunidade japonesa, em São Paulo é grande, né? Tinha como, enfim, falar com a migração, né? Fez um álbum de família, provar que tem essa descendência. Conseguiu um trampo na montagem, na fábrica de motos da Kawasaki, eu acho, da Suzuki. Acho que foi Kawasaki. Agora eu não vou lembrar. Ele vai matar, porque eu não lembro. Enfim, uma dessas fábricas aí. Quero muito contar a história dele aqui. Ele não vai falar, Diogo ele é muito na dele. Meu marido, sério? Nossa, ele souber, ele fala, nossa, tá muito linguaruda. Ele não acha nada demais dessa história. Ele acha, cara, é muito foda a história. Ele ia pra lá durante os intervalos da faculdade, pra fazer grana. Ele ia trabalhar na fábrica. Aí, a primeira vez que ele foi, a empresa que pagou a passagem. Ele tinha que ficar trabalhando pra pagar a passagem de volta, né? Tipo, pra empresa. E o que sobrar era dele. Aí, as outras vezes, ele começou a juntar grana pra poder pagar a passagem, pra chegar lá só pegar o dinheiro. Maneiro. Ele levou o irmão, a cunhada, ele levou uma galera. Então, ele ficou fazendo isso pra ter grana e terminar a faculdade dele. Ele terminou em um período mais longo porque ele ficou um tempo a mais em Toronto. Foi pra onde eu fiz o meu intercâmbio. Porque quando eu conheci ele falava inglês, eu falava, caralho. A gente viajou, eu falei, mano, olha, e hoje eu falo mesmo inglês que ele. Sorry. Brincadeira. Meu marido trabalha numa empresa gringa, ele fala inglês o dia inteiro. Mas... Ele é engenheiro? Ele é engenheiro. E assim, eu falei, cara, como assim? Ele falou, Nath, eu parei do Japão, escala, porque você não vai do Japão direto aqui, né? Você tem que fazer conexão. Sim. Uma das conexões era em Toronto. Aí ele falou, cara, eu vou ficar aqui um mês, eu tenho grana para um mês, e se eu arrumar trampo, eu fico 6 meses. Aí o Diogo engoliu a gramática, ele só andava com a galera, só com os professores e tal. Marido extremamente esforçado, assim. Não é muito esforçado, não é nerd. Você olha e fala, cara, ele é um nerd. Não é. Mas ele é um cara que, se ele se propõe a fazer um negócio, porra... Determinado. Super determinado. E ele falou, porra, se eu não tiver um inglês maneiro, eu não vou arrumar um trabalho bacana. Então ele é visionário, ele viu isso. E aí ele foi trabalhar, ele trabalhava numa cidade do lado, trampando de faxina. Eu morei em Toronto, a gente trabalha de faxina lá, mas tudo certo. Trabalhou lá fazendo faxina, porque era a grana que ele conseguia para pagar a homestay dele e tal, para pagar a escola.
E aí andava só com a galera que não falava a língua, porque quando eu fui pro Toronto, eu fiz várias amizades lá com o brasileiro, que eu falo pra caramba. Ele falava, não acredito, você já tá andando com o brasileiro. Eu falei, cara, impossível, eu falo muito. Eu gosto de fazer amizade, né? E não tem jeito, nada como a nossa língua, pra gente se comunicar, assim, dessa forma. Mas ele, enfim, fez tudo e tal, e voltou, terminou a faculdade, e aí um amigo dele, que tinha participado de uma feira, eu acho, né? Da Caixainha abriu a feira. Porque essas empresas de petróleo vão onde? Vão nas universidades federais. Estadual dele, né? Eu falo federal, ele sempre fala estadual. Vão na universidade pública para buscar os melhores, né? Porque, teoricamente, é o que eles dizem que é onde tem os melhores. E aí, um amigo dele que desistiu do cargo, sei lá o que aconteceu, falou, pô, não quer vir para Macaé, não? Imagina. Que é Macaé, né? O cara era em São Paulo. Ele falou, mano, não tem nada a perder. O Diogo é um cara assim, quer saber? Vou lá. Aí ele veio para ser analista técnico. Não era nem engenheiro, porque você paga menos para analista técnico do que para engenheiro. E aí ele participou de vários projetos, mostrou, porra, que ele, tipo, é diferenciado mesmo, mandou bem pra caramba. E aí, oportunidade, navio sendo construído, não quer ir pra Coreia pro projeto? Ele, lógico. E aí, tu tá lá no petróleo. Aí a gente se conheceu na volta, quando ele voltou. Aí ele já voltou com um cargo bom. Tu tá lá no petróleo. Aí, quando é que tu fala, vou fazer nutrição? Não, demorou. Eu sempre gostei de comida, tá? Comida, eu sempre... Eu falei pra você, a minha paixão com a nutrição tá na cozinha. Tá? A galera acha que é processo de emagrecimento, é bioquímica. A gente tem que saber. São no mínimo 4 anos de faculdade, os estágios, sabe? A gente aprende muito. Cara, a nutrição é tão ampla. A nutrição vai desde o hospitalar, que você já citou aqui, vai desde a UAN, que são as unidades de alimentação e nutrição, precisam ser faladas, que são os restaurantes, as unidades básicas de alimentação. Tem um nutricionista ali por trás, o cara que faz o cardápio, que faz a ficha técnica, que faz muita coisa, muito cálculo. Cara, o gerente do negócio ali, a cabeça do negócio, é o nutricionista da unidade de alimentação. A gente tem UAN, tem saúde coletiva. Toda a indústria alimentícia. Toda a indústria alimentícia, a própria fábrica, sei lá, Nestlé, tô citando, tá, galera, nomes assim, Danone, qualquer coisa, tem um nutricionista ali da equipe. Então, o nutricionista atua em muitos segmentos. E na cozinha também. E, na minha opinião, vou falar algo que pode parecer polêmico, que vai vir nutricionista falar, eu não sei cozinhar, tá, tudo bem. Mas, cara, difícil você passar um protocolo alimentar para um paciente se você não vai para a cozinha. Se você não se arrisca, se você não sabe um pouquinho que seja, sabe? Eu gosto. Ah, mas você tem perfil porque você gosta, tal, não sei o quê. Não, cara, porque eu preciso entender, porque se eu estou passando aquilo para ele, eu tenho que estar comendo para ver, de repente, o preparo que eu posso estar sugerindo. Então, a cozinha, para mim, é onde inicia a nutrição. Eu sempre gostei de comida, tá? Eu vou falar alguma coisa assim, de âmbito familiar, eu já falei um pouquinho da minha mãe não ter muita educação financeira, coitada, espero que minha mãe não veja esse podcast. Se ver, ela vai saber que não é mentira. Eu espero que ela veja e ela mude. Tadinha. Mas eu vou falar do meu ambiente familiar nutricional. Na minha casa, sempre se comeu muito bem. Bem, assim, a gente não tinha condições de comer extravagante, não tinha abundância alimentar, tá? Nunca faltou comida pra gente, nunca passei fome, mas a gente não tinha aquele assim, quero comer, tenho dinheiro. Não tem. Minha mãe ia no mercado uma vez ao mês, comprava o bruto e ia comprando hortifruti aqui e ali, o que sobrava. Tá. Comprava as carnes e tal. Mas na minha casa sempre teve arroz, feijão, uma proteína. E tudo bem que minha mãe fazia fritura às vezes? Fazia. Tudo bem, fazia. Mas mesmo assim, até a fritura que minha mãe fazia era dentro de casa, tá? Era com óleo em casa, não é o óleo da indústria. E a minha mãe fazia sempre um legume, sempre uma salada, sempre. O dia que a minha mãe não fazia isso, a gente falava, ué, tá faltando alguma coisa aqui. Porque a gente foi criada comendo isso. Minhas irmãs não têm esse paladar tanto não, mas eu tenho. Minha mãe come de tudo. Sabe? A gente comia jiló em casa. Ah, não gosto. Eu pensei no jiló. Quando você falou, minha mãe come de tudo, até jiló. Jiló. Minha mãe adora jiló. Eu não sou muito fã, mas hoje em dia eu como, porque eu falo, só um pouquinho. Cru não é muito mais não, legal. Mas assim, a minha mãe... A gente tinha conhecimento desses alimentos. Tem galera que não conhece, fala, cara, não conhece uma abobrinha, não conhece uma berinjela, a galera não conhece, tem paladar infantil. Então, o ambiente familiar faz muita diferença na construção dos hábitos, tá? A galera faz muita. Faz diferença para o hábito alimentar e comportamento alimentar dos seus filhos. Ai, meu filho não come, tal, não come isso, não come aquilo, não come fruta. E você come? Eu pergunto isso. Pô, mas posso te falar um negócio de coração aí? Discordando... Não, pode ficar à vontade. Discordando de leve. Eu adorava fígado e eu adorava língua e eu adorava moela, tá? Fui pro colégio naval com 15 anos e nas Forças Armadas isso não tá escrito em lugar nenhum, tá? Isso não tá escrito em lugar nenhum. Talvez se tiver um procurador das Forças Armadas por favor, não assista, queira processar o podcast, ele vai estar à vontade para fazer. Não está escrito em lugar nenhum, mas é um fato. Se a tropa, né? Se a galera tá indo bem, a comida é boa. E se a galera começa a fazer merda, a comida fica ruim. Tipo assim, como forma de punição, eles botam comida ruim quando a galera tá fazendo merda e comida boa quando a galera tá indo bem.
tá? Eu desconhecia isso. De um modo geral. É. E aí, comida boa. Será que isso existe ainda? Não sei, acredito que sim. Comida boa, de um modo geral, É uma forma de punição, estrogonofe. né? Né? E comida ruim, de uma forma geral, era a língua. Na minha época, era língua e fígado. Cara, era muito horrível, juro por Deus. Aí eu não sei para você, não sei te dizer se é uma questão de memória afetiva, do tipo assim, a gente estava sendo punido e tal, e aí somava toda aquela parada de ficar marchando o dia inteiro, não sei o que e tal, tomando esporro, pagando flexão, papapá. E aí ia pro rancho e era fígado ou língua. E aí eu falava, caraca, eu odeio essa parada. Tipo, eu amava fígado. Eu passei a odiar depois da Marinha. Odiar, eu não consigo. Mas é a forma do preparo, né? Não A forma que consigo olhar. você também associa aquilo ali a uma punição. É. Tem toda uma questão afetiva ali envolvida nisso, né? Então, assim, eu de verdade não sei. Você gostava do fígado que a sua mãe fazia, da forma como ela Que a fazia. minha mãe fazia. Fígado é bem delicado para comer, língua também. A gente tá falando de alimentos assim, não são tão aceitos e facilmente substituídos. Tá? Eu comia muito fígado porque eu vivia com deficiência de ferro em baixo peso. Então minha mãe, coitada, falava, ai, médico, bota fígado nessa garota. Tem gente que ama fígado, tem médicos que levantam a bandeira do fígado porque é onde estão as melhores vitaminas e tal, onde é metabolizado, só que metabolizado tudo, né? E aí tem os que levantam que metabolizado, inclusive, as vacinas, os antibióticos, tudo que você utiliza na boia. Eu acho que a gente tem que ponderar, de vez em quando você consumir não vai fazer problema nenhum. Vai comer todo dia. Tudo você tem que ponderar. Olha só, eu vou falar do orgânico. Nutri, melhor coisa é comer orgânico. Poxa, com certeza. Com certeza. É viável? Custa 4 vezes mais. Olha só, o preço do convencional, da agricultura convencional, hoje tá bem cara. A cenoura tava 15 conto o quilo, né? Tem um lugar de R$17,99, eu cheguei a ver. Se você quer comprar uma cenoura e aí você vai avaliar quanto que tá a agricultura convencional e você vai avaliar a agricultura orgânica, se tiver o mesmo preço, vale mais a pena, já que você vai gastar comprar orgânico, tá? Você tem que avaliar isso, você vai ponderar os valores. Outra coisa são os alimentos que têm maior teor. O maior teor de agrotóxico é o pimentão. Aí eu volto a falar da frequência. Qual é a frequência que você come pimentão? Você geralmente come pimentão em temperos, né? Então, tudo é questão assim, se você se expõe muito, você vai ter um problema. Mas se você se expõe de vez em quando, ok, a gente consegue minimizar esse risco. Uhum. O que eu quero falar é isso. Eu não posso desencorajar uma população a deixar de consumir as hortaliças, as verduras, frutas e legumes, que é onde eu vou sempre. A minha bandeira vai estar sempre assim, ó. Para isso, sempre, sempre, enquanto nutricionista, os grãos integrais, os alimentos in natura e minimamente processados, eu não posso desencorajar a população a deixar de consumir, porque o orgânico é muito melhor. Eu adoraria que todo mundo pudesse consumir. Lógico. Eu também, mas não é viável. Não é viável para todo mundo. Não tem como. Deixa eu fazer a última pergunta de nutrição aqui, tá? Lava arroz ou não lava arroz? Então, os arroz hoje em dia já tem alguns que já vêm com essa lavagem, né? Tem gente que antigamente o processo era muito sujo. Tem alguns arroz hoje que vocês não precisam mais lavar. Eu por exemplo, não lavo arroz parboilizado. Um belo dia, eu costumo, aos domingos, ir almoçar com a minha avó. E aí, a gente conversando, não sei o quê. Não, porque eu fui lavar arroz e falei, pô, vó, hoje em dia não se recomenda mais mas ela ainda arroz. ela tem uma cultura ali, Ela engessada tem uma nisso. cultura de lavar. Não, mas não vai fazer diferença também. Às vezes, assim, vai ser só na questão da técnica dietética, né? Deve usar o arroz branco, né? Ele é praticamente o amido. A diferença entre os arroz. Vou tentar ser prolixa, tá, galera? Porque eu sei que eu sou às vezes, eu prolongo. O arroz ranking, melhor, arroz integral. Por quê? Porque mantém aquela casquinha, o endosperma dela, né? Que é pura fibra. O arroz parbolizado passa por um processo de parboilização, que é um cozimento e um resfriamento. Durante esse cozimento serve para que você te remova essa casca. Uhum. E aí o que mostra, os estudos mostram pra gente é que os nutrientes presentes nessa casca migram pro centro do grão, do arroz parbolizado. Tá? E aí você consegue manter mais nutrientes. Tanto é que o arroz parbolizado ele não empapa, ele não fica grudado. O arroz agulhinha passa por vários processos chamados de beneficiamento, processo tecnológico. Vários. Industrial. Para poder tirar. Só que é meio mecânico para fazer essa remoção da casca, e depois você vai fazendo essa daqui. Eu nem lembro direito quais são todos os processos, mas são vários. Quanto mais beneficiamento passa, mais processado é esse alimento. No fim das contas, o arroz perde muito nutriente por passar por muito beneficiamento. O arroz agulhinha, o arroz branco. E no fim das contas, ele fica só o amido, que é só o carboidrato. Tá? Ai, Nath, eu gosto muito desse arroz. Cara, coloca uma cenoura junto. Sempre a gente dá um jeito, entendeu? Então, não vamos colocar empecilho. Não coma arroz branco. Coma. Só que, assim, essa é a diferença entre o ranking dos arroz. É só pra galera ter conhecimento. Tá?
Então, como eu te falei, né? Foi a última. Eu sempre termino o podcast com 2 perguntas, tá? Vamos lá. A primeira, e aí eu falei pra ela qual era a primeira. Pergunta de milhões, A hein? primeira pergunta é, não precisa falar quem, Tá. mas você indicaria alguém pra estar aqui? Eu indico. Eu posso dar uma prévia dessa Pode, pessoa? Então, a minha indicação pra você é uma pessoa que é uma amiga e que tem uma história maravilhosa de superação, né? Ela é psicóloga, passou por um trauma, Não sim. conta o trauma. Não vou contar o trauma, mas passou por um trauma. Qual é o nome dela? Karina Mege. Karina, você será muito bem-vinda aqui no programa. Depois eu tá? vou gravar isso aqui pra gente mandar pra ela, pra reforçar. Eu vou te mandar, fica tranquilo, vou te mandar. Isso. Então, Karina, você será muito bem-vinda aqui. A história dela é incrível. Por que eu faço essa pergunta? Essa pergunta ela não sabe, gente. Eu tô muito curiosa e ansiosa. Porque se você indicou alguém, significa que provavelmente você não indicaria ninguém uma coisa que você não gosta, que você não se sentiu à vontade. Então, se você se sentiu à vontade, significa que eu fiz alguma coisa certa aqui, né? Só que feedback bom não me leva pra frente. Feedback bom é chá das 5, tá? Você foi lá da indústria de petróleo e você sabe bem isso, né? Ai, nem me fala. Que a gente aprende, a gente aprende muito mais com os nossos erros. Então eu queria de coração te pedir um feedback de uma coisa que eu posso melhorar aqui no programa para que a próxima vez que você vier, você se sinta ainda melhor do que você se sentiu hoje. Olha, então eu me senti muito bem, real. Eu sou péssima para dar feedbacks negativos. Acho que críticas construtivas nem sempre funcionam para todo mundo. Bom, eu gostaria só que você me convidasse, mas sei lá. Tá bom, não ué. deixasse de me meu convidar, Deus. eu não sei. Então tá que bom. convidasse a minha amiga. Gostei muito da oportunidade. Engraçado, né? A gente falou assim, vão ser tanto tempo do podcast, parece que vai demorar, mas... a gente vai fluindo. Eu nem te falo quanto tempo E assim, já olha, eu passou. tenho muitas outras coisas para falar, viu? Lógico que é imensa, né? Não, A gente eu quero te chamar de novo. A gente tem muito assunto legal, relevante, que aí, de repente, para as pessoas que estão precisando ouvir aí, se eu puder conseguir alcançar essas pessoas e que eu possa ajudar, eu já estou muito feliz de poder conseguir conquistar isso daí, tá? Mas eu não tenho nenhuma crítica, não. Eu curti. O café não tava gelado? Eu nem olhei, nem tomei o café. Ele falou, Então olha... ele tá gelado agora. Falou assim, olha, não vamos parar para ir no banheiro. Eu falei, meu Deus, eu sou meio, né, Maria Mijona. Eu falei, então deixa, depois eu bebo no final. Mas eu não tenho, não. Eu gostei muito da oportunidade daqui, de poder falar da minha vida e de fazer essa ligação com a nutrição. Então, a minha conexão com a nutrição tá na cozinha, tá nos alimentos. E na forma como as pessoas se comportam você ama com muito ele. o que você faz. Dá Teu pra olho ver. brilha muito, cara. Eu gosto de falar sobre comida. E aí, a proposta não era aquela de vir aqui falar, não, eu te emagreço em 3 meses. Né? Não, cara, em 3 Pílula meses. mágica não existe. Adoraria que existisse, todo mundo Lance queria. é disciplina. Todo mundo. A grande questão é que, vou te falar que a minha grande satisfação na nutrição, pra gente finalizar aqui, é quando o paciente me dá um feedback que ele melhorou alguma queixa clínica, que ele está com uma qualidade, enfim, de vida melhor, que ele dorme melhor, que ele está menos estressado, ele está menos inchado, enfim, que ele está com alguma queixa que está incomodando ele, que a gente está conseguindo tratar aquilo e dando uma melhor qualidade de vida e que ele tenha longevidade. Eu gosto muito do público idoso por isso, tá? Os meus pacientes idosos, olha, um beijo para vocês, porque eles não estão preocupados com o pra ontem, o imediatismo. Eles querem viver o melhor possível, sabe? Aquele momento ali. Porque ele já está num processo do envelhecimento. Aquele negócio da batata frita. Exato, é aquilo que a gente falou. E aí o idoso, ele fala assim, cara, como é que eu faço para viver bem, Natália? Quais são os nutrientes que estão me faltando? Porque às vezes o idoso, eu estou pegando idoso com obesidade e com desnutrição, que foi o que eu mencionei. Porque não está comendo os nutrientes, né, importantes, compostos bioativos, micronutrientes, vitaminas, minerais e tal. E a gente tenta fazer a adequação para que ele não tenha. E a deficiência nutricional é muito importante em várias vias metabólicas, importantes em vários processos, como o processo do idoso, né? Do envelhecimento. Então, é isso. Nath, muito obrigado. Agora, lembrem-se vocês que nada disso aqui seria possível sem a Fortuna Negócios Imobiliários. Então, se você tiver uma questão, um problema que envolva o imóvel, procure a Fortuna Negócios Imobiliários, que eles vão resolver para vocês. Então, Natália, muito obrigado. Muito obrigada a Galera, você, Heitor. fico por aqui e até mais. Valeu.